E um dos índices que leva a pessoa a cometer suicídio é a depressão, que é provocada pela ansiedade. Olha só. Então, quando você tem uma palpitação ali acelerada no coração, você começa a... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa força pra gente. Se você quiser participar do nosso programa também via comentários, sugerir pautas, comentar o que a gente conversou aqui, quiser agregar e estreitar também os laços com a gente, né, para contribuir com esse programa, fique à vontade, viu? Eu tenho aqui na minha frente um cara que já passou aqui outro dia, produzindo uma galera que passou por aí, o Leandro Dornelles. Ó, administrador... pera aí, olha só, já o cara faz muitas coisas, então eu me... olha aí, mano, o TDAH batendo forte aqui, cara. Não corta não, Vini. O cara é administrador de uma editora, né? Ou seja, CEO, Isso. escritor, pai, né? E outras coisinhas mais, né? Outras coisas também mais tem a parte que espiritual também, que você trabalha bastante, que é muito legal. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Murilo, desculpa, agradeço, viu? Desculpa o meu TDAH dar esse... Imagina, isso é natural. Também comigo acontece o tempo inteiro. Eu acho que também o assunto que a gente vai tratar aqui acaba afetando isso também, tem né? Tem muito a ver. Foi bem interessante você já começar assim, porque a gente Já começa a ter uma percepção de como é que tá o nosso dia, né? Sim, com certeza. Porque a gente tem essas questões, a gente tem essas dúvidas. Peraí, eu tô tendo um esquecimento, será que é TDAH? Sim. Às vezes sim, às vezes não é. Às vezes é excesso de informação, Às vezes é só um cansaço mental, nada mais. Por quê? Porque não tem uma organização exata do seu dia a dia. Então isso acaba acontecendo. Então antes da gente tomar o certo pelo duvidoso, é bom a gente fazer uma boa análise para não cair no risco de fazer um autodiagnóstico que talvez não é aquilo. E tomar o caminho errado, né? Acabando até piorando às vezes o seu quadro, né? E para quem não sabe, a gente vai falar, ele tem um livro sobre administração de tempo. Administração de tempo. E hoje em dia tá difícil administrar o tempo, né, cara? Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi desde o início. Todo mundo tem esse problema, todo mundo... A gente tem uma predisposição a achar que tá tudo certo, que tá tudo equilibrado, mas na verdade não tá. A gente tá sempre com dificuldade de organizar o nosso dia a dia, de organizar as nossas tarefas. Não tem aquela história que o brasileiro gosta de deixar as coisas pro último momento? É essa crença que faz com que tudo desequilibra no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que faz com que a gente comece a procrastinar, que faz com que a gente comece a ter fadiga, dores de cabeça, cansaço, aumentar o nível de estresse. Estresse é bom, a gente sabe disso, tem um nível ali que é permitido, mas passou esse nível já é prejudicial à saúde. E quase sempre isso acontece porque a gente não tem uma organização do nosso dia a dia, das tarefas que a gente faz. Sim, a gente também tem que colocar talvez nessa equação as coisas que atrapalham, né? A gente pode até falar disso daqui à parte, né? Por exemplo, o acesso demasiado em redes sociais e tudo mais, né? Que é o que faz a gente talvez tomar grande parte do nosso tempo e bagunçar todo esse meio de campo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente pode visitar lá os nossos antepassados de pais e avós. A vida não era mais fácil do que hoje, mas um pai e uma mãe, eles não tinham tantas coisas para tratar igual hoje, como né? Tem hoje, como tem hoje, né? Eu acho que o acúmulo de informação faz com que realmente a gente comece a se desorganizar. Naquela época tinha informação, mas elas não eram tão disseminadas como é hoje. Sim. Elas eram mais centralizadas, elas eram mais pautadas. E a família naquela época se preocupava mais com o seio familiar, vamos dizer assim. E a subsistência ali da família, né? Então... Eu venho de uma família que eu lembro até hoje que a gente reunia no final da tarde, às 5, 6 horas da tarde, todos os tios e primos, e eles iam contar histórias de assombração. Isso no início da noite, nós não tínhamos luz elétrica. Então, quer dizer, o que você quer dizer com isso, Leandro? Eles tinham tempo. E eles também trabalhavam, e eles davam uma subsistência para a família. Sim. O que mudou hoje, que quando eu falo para alguém, vamos fazer uma resenha ali no final do expediente, não posso, eu não tenho tempo.
Mas essa pessoa pega e sai ali do seu expediente e vai para casa e fica ali 1 hora, 2 horas e meia no celular, que nem você falou. Exatamente. Entende? Então, quer dizer, o que está de errado? Qual que é o problema nosso? Sim. Será que é a tecnologia? Sim. Será que são as pessoas, né? O que realmente eu posso trazer como culpa, Murilo? É onde eu trago um dos aspectos dentro do meu livro, que é justamente isso, que as pessoas vão falar para mim, Leandro, você acha que é o celular, é as redes sociais? Não. São as pessoas. Somos nós, seres humanos. Você não acha que, só corroborando, a tecnologia está aí, não tem como a gente escapar dela, mas o ser humano ainda está assimilando o bom e o mau uso dela ainda, né? Acho que tudo que é uma novidade, a gente às vezes no começo troca os pés pelas mãos. Exato. Então, eu acho que essa geração que a gente falou aqui em off, a geração Z, inclusive é a primeira geração que, né, foi atestado que ela tem o QI abaixo da geração anterior. Sim. É a primeira vez que isso acontece na história. Eu acho que talvez seja esse efeito colateral do uso demasiado e indiscriminado. Você acha que faz algum sentido isso? Faz todo sentido, todo sentido. Quando você tem na sua mão, palpável, de forma que é um acesso fácil, que não te submete a nenhuma análise, que não te submete a nenhum exercício de pensamento ou de raciocínio lógico, você está fadado realmente a atrofiar cada vez mais teu conhecimento. Sim. Tem um filme que eu gosto muito, chama Idiocracia, não sei se você já assistiu. Não. É um filme que resume exatamente o que pode acontecer com a humanidade se continuarmos assimilando e funilando todas essas informações sem a gente questionar e começar a pensar sobre elas. E aí é um filme que retrata, milhares de anos depois, um homem e uma mulher que eles são congelados, né, para acho que acordar depois de 70 anos, só que passa séculos. E quando eles acordam, eles estão na própria terra, no próprio país, mas todas as pessoas elas são desprovidas de inteligência. Porque elas acostumaram a apenas receber a informação e não questionar, e não pensar sobre ela. Viraram praticamente formiguinhas, exatamente. Aí essas duas pessoas, claro, se sobressaíam, né? Aí viram um rebanho, né, praticamente. Né? Exato. Nossa, né? Como que o negócio é complexo, né? Eu vejo também uma coisa que... Inclusive amigos que não são da geração Z, mas que abraçaram coisas que vieram na geração Z, amigo de 50, 60 anos. Tipo, por exemplo, o cara vai 5 vezes na minha casa durante o ano e ele pede a localização de casa toda vez. Ele não decora mais, porque ele está acostumado só a chegar nos lugares com a localização, por exemplo. Então, essa facilidade que as coisas estão fazendo de fazer a gente não pensar. E o excesso de coisas, né? Aí choca e acho que acontece essa questão da má administração de tempo. Eu mesmo sou uma prova disso. E até porque hoje em dia a gente tem que ser mais multifacetados, né? Eu tenho 2 empregos. Sim. Não só apresento podcast, mas também produzo outros podcasts, faço edição, a gente tem que mais... Sou músico também. Você é igual aqui, escritor, administrador. Quer dizer, realmente, isso daí é uma questão muito difícil de ser resolvida hoje, porque, como eu te falei, ela parte do princípio de você querer resolver. Sim. Como é que eu vou falar para uma pessoa que, por exemplo, tem 2, 3 empregos, que ela tem tempo disponível para ela? Será que de fato ela tem? Né? Se eu pergunto para você, olha, Murilo, eu tenho 24 horas, você também tem 24 horas. Qual que é a minha diferença de você, de mim para você, de você para mim? Sim. E se eu falo isso para uma outra pessoa, por exemplo, que ganha lá, tem as mesmas 24 horas, mas ela ganha 10, 15 mil, e eu falo para uma pessoa assalariada que tem as mesmas 24 horas, ela ganha um salário comercial, eu estou sendo um pouco injusto em usar como referência as 24 horas. Sim. Então eu trago no meu livro, Murilo, uma coisa que é um pouco diferente do que os outros autores tratam. Eu não se preocupo com as 24 horas que eu tenho. Porque eu até falo que o tempo, ele é impessoal, ele não tem dono. Então, na realidade, você não administra o tempo. O tempo é impossível se administrar. Eu até trago uma frase que eu falo o seguinte, não é o tempo que passa, nós é que passamos pelo tempo. O tempo é inalterável, ele é impalpável, ele permanece ali, pronto, acabou. Se é 24 horas, se é 8, se é 200, não importa. O ser humano que criou isso para poder ter uma localização, se situar. E se situou tanto que joga a responsabilidade tudo pro tempo. Sim. Principalmente quando você magoa alguém, o tempo vai fazer você perdoar e tal, quer dizer, você joga a responsabilidade para algo e tira de você a responsabilidade de fazer uma transformação. Então, por que o Murilo ganha 10 mil trabalhando 3 horas, eu ganho um salário comercial trabalhando 12 horas? Qual que é a diferença? Aí está na predisposição que eu tenho de entender a relação das atividades que eu tenho para executar.
Sim. Como é que eu organizo as minhas atividades? Como é que eu contabilizo o tempo de ação, o tempo de execução das minhas atividades? Se eu tenho um projeto para executar, quanto tempo eu gasto nesse projeto? Como que eu vou entender o cálculo disso? Como que eu vou mensurar a importância desse projeto? Como que eu vou entender o meu nível de capacidade em relação a esse projeto? Porque às vezes você perde tempo num projeto e você não tem capacidade para resolvê-lo. Sim. Ah, mas você está me chamando de desprovido de conhecimento? Não. Eu estou dizendo que é importante a gente ter o autoconhecimento para saber aonde eu posso botar a mão ou não posso. Se eu não tenho capacidade para resolver, então quando eu trago ele para minha gestão de tempo, para minha administração de tarefas, se eu tenho 1 hora para executar, eu não vou conseguir, porque eu não tenho capacidade para resolvê-lo. Sim. Agora, se eu busco isso fora, se eu busco essa capacidade, se eu busco esse autoconhecimento de saber, não, Murilo, pode entregar esse projeto que com 1 hora eu entrego ele para você, aí eu começo a perceber a diferença de você ganhar 10 mil e eu ganhar um salário comercial. Por isso que às vezes a pessoa tá ali tentando, na verdade, já tá batendo cabeça, né? Tá batendo e cabeça. aquilo ali tá consumindo um tempo importante dela. Consome tempo, consome energia, você começa a fazer a mesma coisa sempre, vira uma rotina, as pessoas, mas a rotina não é bom? A rotina é boa desde que ela seja progressiva. Agora, se ela for uma rotina monótona, que permanece a mesma coisa, estática, todos os dias, ela não é boa. Sim. Ela não é boa nem para você, ela não é boa nem para o assalariado, ela não é boa nem para o empresário. Sim. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. E aí a gente entra no piloto automático. Sim. Tá legal, tá bacana, eu tô conseguindo produzir o suficiente, mas aí quando você olha, que nem você falou, aí você tá com fadiga, você tá estressado, você tá cansado, você tá perdendo prazeres por coisas das quais você tinha. E você nem sequer percebeu o porquê. Afeta a sua autoestima e aí no meu caso, por exemplo, eu até tô conseguindo executar as coisas profissionais, mas aí em que momento sobra tempo a pessoa cuidar de si? Que não tá sobrando para mim, por exemplo. Exatamente. Uma entende? academia, fazer um check-up, alguma coisa do tipo. E aí é uma coisa interessante que eu chamo a atenção. Se você está aqui comigo agora, tomara que não, mas se você tem um problema ou um infarto, você vai dar atenção para a sua saúde. Sim, aí a saúde vira prioridade. Vira prioridade. A questão é, o que está de errado no que você está fazendo? O seu nível de prioridade. O que é mais importante? Você já parou para pensar sobre isso? Mas além de pensar, qual que é a sua disciplina em relação à resposta dessa pergunta? Quando eu pergunto, Murilo, o que é mais importante hoje para você? Eu vou falar de mim. Eu sempre fui relapso em relação à saúde, sempre. Então, eu nunca tive medo da questão de uma doença, nunca tive medo em questão da morte, né? Como você sabe, eu sou espírita, sou médium, então, assim, eu tenho uma crença diferente. E eu trato a morte com muito amor, com muito carinho, sou apaixonado. Muita naturalidade. Muita naturalidade. Só que, então, nunca foi, para mim, prioridade a minha saúde. Quando que ela passou a ser prioridade para mim? Você tinha, vamos dizer assim, uma intimidade com a morte, né? Eu Não era tinha. uma coisa que... Ainda tenho, na verdade, né? Ainda tenho. Então, para mim, tipo, falava assim, se eu morrer agora, beleza. Eu não me preocupava nem com a dor da minha mãe, entende? Quando é que eu passei a dar importância para a minha saúde? Por exemplo, quando eu perdi a minha primeira filha, que foi uma dor que eu não desejo para ninguém. Ali eu tomei a primeira decisão. Cara, eu entendo sobre o luto, eu entendo sobre a morte, eu entendo sobre o mundo espiritual, porém, eu não desejo essa dor para minha mãe. Eu não desejo. Você entendeu, né? Eu não A desejo ir corrente antes dela. Então, eu quero que ela vá primeiro, né? Sim. Por quê? Porque vai doer para mim? Vai. Só que vai doer muito mais ela me ver partindo. Sim. E aí depois, eu ainda mesmo assim, eu não cuidei da minha saúde. Quando nasce o Caetano, eu começo a priorizar a minha saúde. Por quê? Tem alguém ao qual depende de mim agora. E se eu não fizer isso, eu posso não ter muito tempo ao lado dele. Sim. E aí foi onde eu decidi o que é importante para mim. É o meu trabalho, como você falou, eu sou escritor, eu sou CEO da Humanos Editora, eu sou apresentador, além disso também sou coordenador de alguns projetos, né, Pai dessa figurinha aí que tá ali, né, gritando, né, cuido de casa, tá ali dando atenção para a esposa. E aí, aonde que eu entrei nessa história? Eu falei, peraí, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Ela é prioridade. O Caetano é prioridade? É. Mas para ele ser prioridade para mim, a prioridade principal é a minha saúde. Porque se eu não estou bem, eu não vou cuidar dele, eu não vou cuidar das outras questões que eu tenho que resolver. Sim. Entende? E isso a gente tem que começar a pensar. Então eu te pergunto, Murilo, o que é importante para você hoje? Qual que é a sua maior prioridade? Só que talvez você não tenha a resposta agora. Exatamente, eu já vi que eu não tenho a Não tem. resposta aqui. Então é uma reforma íntima.
É um momento com você. Aí no livro eu até falo ócio criativo. Eu tenho uma parte que fala ócio criativo. O que é isso? É um momento de descanso da alma que você precisa buscar para você. É um momento que você tem que estar só com você. Você tem que se dar esse momento. Você tem que dar esse momento. Nem que seja ali por dia, Murilo, 20 minutos. Você se ausenta de tudo. Você se ausenta do teu trabalho, você se ausenta do telefone, de tudo. Vai para um cantinho. Fica só com você e começa a fazer uma reflexão da sua vida. Porque não é fácil você encontrar essa resposta. Talvez as pessoas, mas eu sei que é importante para mim. Não sabe. Entende? Eu achava que eu sabia o que era importante para mim. Eu tive que passar por uma perda muito grande para descobrir, depois de muita análise, o que era importante para mim. Entendi. E o que é importante para mim não é para você. Sim. Então você precisa desse momento do ócio criativo. Você está com um problema familiar? Ócio criativo. Você está com um problema financeiro? Ócio criativo. É basicamente assim, se você tem um problema muito grande, você não vai resolvê-lo encarando de frente. Você precisa afastar. Por que numa negociação, por exemplo, quando eu vou negociar com você, é muito importante eu levar uma terceira pessoa? Porque os envolvidos vão deixar passar detalhes que não vai ser perceptível porque estamos numa tensão de negociação. A terceira pessoa vai conseguir prestar atenção. E ela depois vai poder dizer para mim, olha, você viu tal ponto? Você viu tal ação, tal comportamento do Murilo? E isso me ajuda a fechar negócio com você. Então, quando eu afasto do problema, quando eu deixo ele ali um pouco e vou para o meu recanto de paz, eu consigo pensar, eu consigo fazer perguntas e consigo estudar as respostas que começam a vir para mim. Aí você vai conseguir ter a resposta do que é mais importante para você. Então tem um espaço aí dedicado ao ócio criativo. Ao ócio criativo, e você precisa. É bom darem, então, mais atenção para a questão do ócio criativo. Inclusive, eu já ouvi falar, mas eu acho que não teve a atenção merecida, né? Que é o momento que você está consigo mesmo ali, né? Precisa. Você faz uma leitura, você, vamos dizer assim, se afasta um pouquinho, tem uma visão mais macro do que está acontecendo, né? É a mesma coisa de uma discussão. Você discute com alguém, não responde. Fica em silêncio. Afasta um pouco dessa pessoa. Ou talvez nem discutir, mas você está com raiva de alguém porque a pessoa fez um comportamento X ou Y com você e você está ali afoito, você vai dizer, acalma, não fala nada. Rancor até, né? Volta um pouco. Espera passar essa raiva. Se essa raiva passou e ela não está ferindo mais você, significa que você não ficou com rancor nem com mágoa. Ok, você não precisa mais tirar satisfação. Você entendeu que era um problema da pessoa, não era com você. Agora, se realmente te magoou, você está com rancor, espera a raiva passar, depois vai numa boa, chama a pessoa para poder conversar. Porque a conversa ajuda. Então é basicamente a mesma coisa. Quando você usa esse tempo para você pensar, para você começar a analisar quem é você de fato e as informações que você está recebendo, você consegue começar a organizar a tua vida. Porque se você for ver, parte do que você faz, parte do que você hoje, o Murilo faz, ou que você em casa está assistindo faz, é urgente, não é importante. Sim. E aproveitando também, né, porque existem cenários de todos os tipos, mas é uma coisa você estar com o seu tempo todo bagunçado, por exemplo, mas quando financeiramente está tudo acontecendo, está tudo lindo, você está na crista da onda, isso maquia qualquer... Muito. Né? A gente que está aqui na corda bamba, a gente sempre está, vamos dizer assim, mais próximo da realidade, então a gente tem uma autocrítica a ponto de reconhecer, né? À medida que você está falando aí, eu tenho me reconhecido em várias coisas que você falou. Mas a pessoa, por exemplo, que está na crista da onda, ela tem, por exemplo, tem a mesma coisa que eu, mas está dando tudo certo, a grana está entrando, vamos nesse mundo capitalista, né? É o que é a preferência das pessoas, é a questão financeira. Como que ela pode, talvez uma pessoa que está numa tudo está dando certo, que não é porque está dando certo que está certo, vamos dizer assim, né? Tem como uma pessoa dessa identificar que a vida dela tá, o gerenciamento de tempo dela tá caótico, tem como ela fazer alguma coisa, pelo menos se remediar, alguma coisa do tipo? Tem. A família. Você não tem a dúvida disso. A família é o primeiro alerta de que a sua administração de tempo não está ok. Por mais que você ganhe dinheiro, que você esteja bem, porque você ganhar dinheiro, você tem que dedicar muito mais tempo para o seu trabalho. Sim. Isso é um fato. Só que às vezes as coisas começam a ocorrer, parece que de forma tão natural, que você não percebe.
Aparece uma palestra aqui, aparece um treinamento aqui, aparece dinheiro daqui, aparece dali. Quer dizer, você vai crescendo profissionalmente, as pessoas vão reconhecendo o seu trabalho e você vai embarcando nessa. Por quê? Você está dando assistência para tua família financeira. Não está faltando nada para tua família financeiramente. Também não está faltando nada para você. Mas começa a reparar o sinal que a família está emitindo. Quanto tempo na semana você tem com a tua família? Quantos jantares você tem com a tua família? Quantos almoços ou café da manhã você tem com a tua família? Há um mês atrás... Quantas reuniões você perdeu? Quantas reuniões, né? Há um mês atrás, talvez você tinha lá 3, 4 café da manhã na semana. Agora você só tem um. Às vezes você não tem. Então, os sinais são muito claros. Chega em casa, a família já dormiu. Já dormiu, entende? Agora, por que eu não enxergo? Qual que é a questão que faz eu não enxergar? No caso aí, vamos dizer, o sucesso... Vamos ser bem real, sobe a cabeça. Sobe, entende? Sobe a cabeça. Mas mais do que isso, é aquilo que você até comentou no passado. No passado, não, no início do programa. Né? As pessoas, elas estão tão acostumadas... como que eu posso dizer? Tão acostumadas com o bom que elas não se questionam em momento algum. Entende? Ó, eu já tô preocupada aqui, ó. Deu uma tossida ali, eu já, meu filho tá bem aí? Pega uma capivarinha, dá uma capivarinha pra ele brincar. Oi? Ah, tá ótimo, então. Desculpa aí, Murilo, mas é assim. Ele me ensinou muito. Caetano me ensinou muito em relação à administração do tempo, tá? Então, assim, são sinais que você pode ver. Tá claro. Eu só não enxergo primeiro porque realmente subiu a cabeça ou porque eu não tenho interesse de observar. Ou mais do que isso, eu não quero assumir a responsabilidade. Eu não quero perder isso porque isso é bom. E aí a gente cai numa questão que é muito complicada, que eu acho que eu também falo nisso no livro, quando eu falo sobre estruturação do tempo. Quando você começa a ganhar dinheiro, vai para a estruturação do tempo. O que é isso? Como que está o seu social? Como que está o seu profissional? Como está o seu profissional paralelo? O que é profissional paralelo, Leandro? É aquela atividade que você exerce socialmente sem remuneração. Isso é muito importante você fazer. Por exemplo, eu tenho minhas atividades remuneradas, mas eu, por exemplo, faço atendimento fraterno, não é remunerado. É uma atividade paralela, profissional paralela. Sim. Eu tenho capacidade de fazer um atendimento fraterno? Tenho, porque eu me preparei, eu estudei para isso, mas eu não cobro para isso. Sim, legal. E aí você tem dentro da estruturação também um momento familiar. Então, quando você ganha muito dinheiro, e você esquece dessa estruturação do tempo, quando você olha, peraí, qual que é o meu momento familiar? O que eu tenho ali? Ah, eu não estou dando atenção para a esposa, não estou dando atenção para os filhos, eu não estou dando atenção talvez para minha mãe, para o meu pai, ou para um amigo, vamos para o social, para o amigo, eu não estou dando atenção. Não, mas está tudo bem, porque eu estou trabalhando, eles vão entender. Então, você pressupõe que o trabalho que você está fazendo, o dinheiro que você está ganhando, é o que essas pessoas também estão gostando. Você não pergunta para elas. Então, vai e pergunta para sua esposa, o que está te faltando? Aí, se ela pega e vai falar assim, atenção, carinho, mais presença, você vai levar para o lado financeiro. Não, mas eu estou te dando tudo. Presta atenção no que ela está falando. Inclusive, há pouco tempo, eu lembrei assim, na infância, né? Eu tinha amigos que eram mais privilegiados e depois, olha só, quando você tem um afastamento cronológico, mas eu reparei que os meus amigos privilegiados que tinham os melhores presentes eram os que tinham os pais mais ausentes. Mais ausentes. E eu lembro assim, ou às vezes o pai é até presente de alguma maneira, mas era uma relação um pouco mais fria com o pai, alguma coisa do tipo. E lá em casa, assim, nunca era mais simples nesse aspecto, mas assim, meu pai fazia um brinquedo pra gente. Então olha que gostoso. Então era outro tipo de relação, né? Então, às vezes, esses pais aí estavam pensando que estava dando tudo, né? Estava dando tudo. E nunca perguntaram de fato o que eles queriam. Então, o erro é isso. Você tá bem, cara? Que bom que você tá bem financeiramente. Mas olha para sua estruturação do tempo. Vê quanto de momento seu presente você tá dando pro social, pro familiar, pro conjugal. Porque tem diferença, tá? As pessoas acham que dar atenção para a estruturação familiar é a mesma que a conjugal. Não é, são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. E a gente precisa ter tempo para tudo isso. Então você pressupõe que o que eu estou fazendo, o dinheiro que eu estou trazendo para dentro de casa é o que a minha esposa quer. Legal, todo mundo quer, você está dando um conforto para ela. Mas pergunta para ela o que de fato ela quer. Pergunta para ela o que de fato é importante. Talvez ela vai falar, não, pelo menos 2 vezes na semana, vamos jantar junto, porque a gente não está fazendo mais isso. Você, que nem você falou, você chega em casa, eu já estou dormindo. Entende?
é prestar atenção nisso. Agora, por que a gente não presta? Porque eu não quero assumir a responsabilidade das outras estruturações que eu necessito. Porque se eu for dar atenção para o familiar, para o conjugal, para o recreacional, para o social, para o profissional paralelo e para o social, eu vou ter que começar a abdicar do meu profissional. Eu vou ter que diminuir um pouco. E isso vai acarretar em perda financeira. Sim. Aí é onde, Murilo, eu falo, tempo é dinheiro. Tá? Porque quando você não estrutura suas atividades dentro do tempo que você tem, você começa a adoecer. Você começa a passar mal. O corpo começa a te cobrar. O seu psique, o seu emocional começa a te cobrar. Porque a energia que vem da família, a energia que vem dos amigos, e eu não estou falando de energia de ambição ou de como que eu posso dizer, de inveja, não. Eu estou falando de uma energia mesmo de falta, das pessoas sentirem a sua falta. Sim. E isso começa a ir sobre você. Automaticamente você vai começar a adoecer. Aí sim a questão do tempo se torna dinheiro, porque você vai ter que gastar para cuidar da sua saúde. O que antes você não deveria, né? Se você já tivesse tomado as providências antes, você não ia passar por isso. As questões que você falou de adoecer, as primeiras sintomas são mentais, né? Tipo, São mentais. Cansaço, fadiga, estresse, dor de cabeça, ansiedade é o que vai lá em cima. Eu acho que um tempo se falava que a doença do século era o estresse, mas o que gera o estresse é a ansiedade, né? É ansiedade. Acho que hoje é a ansiedade, né? Você olha, anda aqui pelo nosso bairro, cada semana abre uma farmácia nova, aí você vê que... E por todo o centro tá assim, 10 e umas farmácias assim que parecem um shopping. Sim. Eu até me pergunto assim, porra, será que comporta assim tantas farmácias assim? Aí você vê como que a sociedade tá doente. Comporta. Na verdade tem uma questão tudo mercadológica também, porque hoje, por exemplo, se você vai numa farmácia, dependendo da farmácia, você já faz uma compra boa ali. Entende? Produto de beleza você compra na farmácia. Já tá, né, errado você ir numa farmácia e fazer uma... fazer a compra do mês numa farmácia, né? Basicamente. Então, quer dizer, claro que tem uma questão comercial, a gente sabe disso. Mas se você for perceber pelo comportamento do consumidor, é interessante. Sim. Porque antes a farmácia de você entrar só entrar para comprar remédio já te gerava um desconforto. Por exemplo, eu vou comprar remédio X, a pessoa vai saber que eu tenho. Porque só tem isso lá. Agora não, eu vou numa farmácia, eu compro um desodorante, compro um perfume, compro uma escova de dente. E o gerenciamento do tempo, ela já tem tudo isso aí por questão do tempo, né? O cara vai ali, tem até uma geladeirinha com as bebidas. Tem tudo praticamente hoje, entende? Embora que seja mais caro do que um mercado convencional, você encontra tudo lá. Mas tem para todo mundo, quer dizer, comporta, porque cada vez mais a ansiedade está aumentando, não só no brasileiro, mas na própria criatura humana. Porque a gente está vivendo uma era revolucionária tão grande, como nunca vista antes, mas que é positiva. Quando eu falo de inteligência artificial, as pessoas acham que, nossa, é o fim do mundo. Não, cara, isso é uma evolução fantástica. Sim. Agora, o que você vai fazer com isso é que é a questão. Então, o problema não é a inteligência, somos nós seres humanos. Entende? Sim. Então, assim, quando eu me deparo, eu conheço pessoas na editora que quase surtou com as IAs. Principalmente escritores, revisores, então, fala, cara, perdi meu emprego. Falei, não perdeu teu emprego. Agora que eu preciso de um revisor. Agora que eu vou pegar um material que chegou lá, um original, eu vou precisar de um revisor competente para olhar se esse material não é plágio. Porque uma IA, ela não plageia. Ela não vai plagiar. Ela não vai plagiar. Porém, ela pode sim, de acordo com a forma que ela foi alimentada por esta pessoa, trazer textos, informações de outros direitos autorais. Aí eu preciso de um bom revisor. Então, quer dizer, ela não vai tirar o emprego de ninguém. Na verdade, ela vai exigir que a gente passe por um processo de adaptação, um processo de evolução. Muitas profissões foram, né, sendo afetadas e migrando para outras coisas. Aí gera ansiedade. Sabe, eu tive pessoas na empresa que realmente teve problema de ansiedade, que começou a passar mal. Porque começou a ficar preocupado. Então, quer dizer, eu até falo que a ansiedade primeiro que ela é de fato uma doença, tá? Ela é uma doença, tá, gente? Não vem achar que tem gente que fala que é frescurinha, que é falta de Deus. Não, a ansiedade é uma doença muito grave, tem tratamento. Sim. Algumas têm cura, outras não têm cura. Ela pode evoluir para uma depressão em 2 tempos. Tanto que eu tenho um livro que eu ajudei a organizar, eu não trouxe ele aqui, que chama o Livro Amarelo, que é a gente falando de depressão, de prevenção ao suicídio de janeiro a janeiro. Sim. E um dos índices que leva a pessoa a cometer suicídio é a depressão, que é provocada pela ansiedade.
Olha só. Então, quando você tem uma palpitação ali acelerada no coração, você começa a suar frio, você começa a ter uma falta de ar, você começa a sentir dores no peito, não é um infarto. Tá? Vai depender do histórico da pessoa, claro. Mas antes de você pensar que seja um infarto, isso é ansiedade. Sim. A ansiedade, ela dispara o seu coração numa forma tamanha e tão medonha que literalmente você pode desmaiar. Ela vai cortar a sua respiração, você não vai respirar. Essa é uma crise, no caso, extrema, seria? Na verdade, a ansiedade está num ponto seguinte. Ela começa muito silenciosa. Um incômodo aqui, uma perturbação ali, um medo que você não deveria ter sentido, você sentiu. Uma dúvida sobre as suas competências, você começou a perceber. Quando você começa, por exemplo, você está num relacionamento, a pessoa fala alguma coisa para você. Ah, você é narcisista. Aí você coloca aquilo lá na cabeça. Até esses dias eu falei com o Neliton, né? Eu falei, cara, as pessoas interpretam muito mal. O narcisista não é aquele que adora se olhar no espelho e ver se ele tá bonito. Não, isso é vaidade, é a coisa mais linda que tem. A pessoa tem que se cuidar. O narcisista é uma pessoa também com comportamentos ruins. E aí o que acontece? Você escuta alguém falando para você que você é narcisista, você começa a colocar isso na cabeça. E aí você começa a alimentar isso, aí você começa a gerar uma ansiedade leve. Você começa a pesquisar sobre isso, você começa a buscar comportamentos de narcisista, para ver realmente se você está tendo, se você não está tendo, você já começa a fazer comparações. A ansiedade busca fazer comparações. Aí, você já vai tentando entrar em algum padrão. Você já vai tentando entrar em algum padrão. E aí você começa a bagunçar todo o seu psicológico. E aí sim ela pode, dali, dar um pulo para uma crise muito mais forte. Entende? E ela pode disparar em você gatilhos que até então estavam adormecidos, traumas que estavam adormecidos. E aí é onde aquela pessoa, do nada, ela está bem. Até então ela teve crises leves, só uma palpitação, um medo que é natural, suou ali um calafrio, geralmente sente, uma dor de cabeça, tá? Uma dor de cabeça em excesso e que ela não que foi diagnosticada, você passou por um tratamento, não tem nada, não tem uma causa física, é ansiedade. Entende? Eu, por exemplo, né, eu sou uma pessoa controladora, né? Uhum. Mas assim, controladora, as pessoas também tendem a confundir o que é um controlador, né? Uhum. É diferente o controlador do manipulador, né? Sim. As pessoas acham que é uma coisa só. E o controlador que eu gosto de ter pelo menos a minha vidinha no meu controle, né? Então, eu descobri com alguns episódios da minha vida, por exemplo, eu não gosto de bebidas alcoólicas, não gosto de ficar alterado, por exemplo, né? Aí eu fui puxando algumas vezes alguns episódios que tiveram na minha vida que eu fiquei tonto, eu tive meio que uma crise de pânico por eu perceber que eu não estava no controle. Eu pensei assim, nossa, eu tô totalmente à deriva, suscetível a qualquer coisa. Pô, eu não consigo chegar em casa, alguma coisa assim, entendeu? Então, às vezes, de eu ficar assim, fosse no máximo umas 2, 3 vezes. E aí depois, né, era muito a nossa geração era muito influenciada, né, pela sociedade, a gente tem que beber. Depois eu fui percebendo, isso aqui não é para mim. Eu percebi que ficar fora de si não é a minha e por isso que causava. Então eu tive umas 2 vezes, eu lembro dos meus amigos me acudindo assim, e aí eu percebi que eu não estava no controle, né? Então gerava essa ansiedade, né? Então, por exemplo, até muito cedo eu consegui ter meu carro para eu não ficar dependendo de terceiros para ir embora, porque, por exemplo, me dava uma ansiedade foda se eu tivesse que esperar um amigo para ir embora, ficar dependendo dos outros, então, porque tinha um controlador que gerava uma ansiedade, entendeu? Na verdade, todo mundo é ansioso. Tá? Todo mundo, não tem uma pessoa que não seja em grau pequeno, imperceptível, mas é. Então é importante que quando eu falo para você da busca do autoconhecimento, você sabe em que ponto você está se tornando ansioso. Seja até ali dentro de casa, seja até ali limpando a tua cozinha, você tem um nível de ansiedade. Porque nós já estamos suscetíveis, somos seres humanos, somos organismos vivos, não tem como a gente falar que não somos. A gente é submetido a vários comportamentos, que nem você falou, sociais, e principalmente familiares. Você é ansioso a partir do momento que você decide tomar uma decisão. A partir do momento que eu te faço uma pergunta, você precisa me dar uma resposta, você começa já a refletir sobre aquela resposta. E aí, é curioso, por exemplo, que se eu ainda te der uma pergunta e te der um prazo de 10 minutos para você me dar uma resposta, você vai ficar procurando qual é a melhor resposta. E você não vai aquietar enquanto você não entregar. A ansiedade já te atrapalha, né? Ela já está ali presente. E ela também é uma energia muito poderosa, né? Tem como a pessoa pegar essa energia e canalizá-la para coisas positivas, para ela conseguir
se livrar disso? Quando você começa a perceber que você tem algum nível de ansiedade, a primeira coisa que eu falo, cara, academia. Vai fazer exercício físico, vai extrapolar suas energias. Entende? Vai fazer alguma coisa que seja criativa, que você goste, que não seja uma obrigação, mas que seja prazeroso para você. Sei lá. Agora, se mesmo fazendo isso, você percebe que ainda continua ansioso, aí é tratamento. Não tem outra saída. Entende? Porque eu falei, ela é uma doença. Com doença Ela já tá num grau mais... Ela já está num grau mais elevado. Então, assim, não se brinca com doença. A mesma coisa eu fazer um diagnóstico aqui, eu falo isso para muitas pessoas, e as pessoas parecem que não levam muito a sério isso. Como a gente vai falar da depressão. Por que as pessoas, quando a gente fala de câncer, elas dão atenção? Porque é físico, é palpável na cabeça das pessoas. Mas a depressão também ela é física. A ansiedade também é um transtorno, é uma doença, e ela também se dá como manifestações físicas. Sim. Então, se eu tenho ela de nível pequeno, vamos começar a fazer um tratamento precoce? Se eu vou fazer lá um exame para descobrir se eu tenho a possibilidade ou se eu tenho ali um câncer que seja benigno, eu já não vou começar a cuidar? Sim. É a mesma coisa com a ansiedade. Se eu começo a perceber que eu tenho um pouquinho de nível de ansiedade, eu estou começando a notar isso, vamos buscar um tratamento? Vamos buscar realmente, sabe, destinar um pouco da minha energia, que nem eu te falei, para uma academia, para uma roda de conversa mais solta, que não envolva tanto compromisso social ou profissional. Atividade criativa. Uma atividade recreativa, algo que produza em você uma satisfação. Mas se ainda continua, aí é tratamento. Vai buscar um psicoterapeuta, isso é importantíssimo, ou um terapeuta, mas nunca se medique. Sim. Sem a assistência de um profissional. Porque o que mais acontece? As pessoas vão lá na farmácia, pegam aqueles remédios para dormir, tô muito ansioso, eu vou tomar ali um Dramin, tem outro até um nome lá que eu não sei que as pessoas usam muito. Rivotril? Rivotril, por exemplo. Cara, isso é muito perigoso. Então, assim, a gente tem uma mania, a ansiedade faz isso, você se autodiagnosticar também. Você dá um Google ali, eu tô... Hoje em dia a pessoa não vai no especialista, ela já vai no Google, já... Entende? A internet, a gente tá falando dos benefícios dela, ela tem os benefícios e tem esse imediatismo que acaba atrapalhando, Que acaba atrapalhando. Então, tá bom, vai ali, nem que seja no clínico geral, então, para que ele realmente possa prescrever para você uma medicação para poder te ajudar. Sim. Mas isso é que tem que ser feito, não você se automedicar. É diferente de uma dorzinha de cabeça, que você vai ali e toma um remédio para dor de cabeça, que você já tem a sua rotina, né? Mas tomar medicação para controlar a ansiedade sem ser prescrição médica é muito perigoso. É muito perigoso porque você pode estar fazendo com que a sua ansiedade apenas camufle e depois ela venha com mais força, aí gera uma síndrome do pânico, de uma hora para outra. Você vê pessoas, falam, nossa, a pessoa surtou. Não, ela não surtou. Ela desenvolveu uma síndrome do pânico que já provinha já há muito tempo, mas só agora manifestou. Você acha que nos dias de hoje, essa coisa que a gente já falou anteriormente, essa correria que todo mundo hoje tem que fazer 1000 coisas, muito mais, né? Vamos pegar aqui um exemplo de pais que têm filhos. Aí ele já tem responsabilidade de levar o filho para a escola, de buscar, sei lá, cuida da casa, ou seja, 1000 coisas, né, tem que fazer. Claro que isso já geraria um estresse, uma ansiedade natural. Mas o quanto, independente dessa... Você acha que isso aconteceria independente dessa velocidade que está a informação, esse excesso de informação que aparece nas redes sociais? Você acha que ele tem sido também um grande catalisador para as pessoas estarem tendo burnout? Porque às vezes a pessoa está tudo certo, até a vida pessoal dela ali, vamos dizer assim, dentro de um aceitável, mas aí vem esse excesso de acesso a informações rápidas, redes sociais, e também as pessoas querem se enquadrar em padrões e tudo mais. O quanto você acha que grande parte dessa surtada que as pessoas estão dando é provocado por isso? 50%. Os estímulos provocam 50%. Os outros 50% é por conta nossa. Entende? Então, assim, eu falo por mim, analisando o meu comportamento, analisando tudo que eu já vivi até hoje, né? 50% dos estímulos, sim, eles provocam isso, entende? Agora, os outros 50% é você que permite. Então, eu quero dizer, se você tem tanta informação, tanto conteúdo, e você começa a absorver tudo, você tem responsabilidades. A não ser que você seja uma pessoa completamente amoral, ou seja, uma pessoa que não tem discernimento ou capacidade mental para poder tomar suas próprias decisões. Mas a partir do momento que você tem responsabilidades com aquilo que você está recebendo. Sim. Eu tenho que começar a aprender a filtrar. Eu tenho que começar a aprender a pegar tudo que eu estou recebendo e criar caixinhas e colocar cada uma dentro do seu nível de prioridade.
Isso é importante, isso não é, isso é desnecessário, isso eu não preciso saber. É igual, por exemplo, quando você posta alguma coisa nas redes sociais. Quantas pessoas quase, sabe, tem problema ali, infarto quase praticamente, porque os haters começam a vir em si. Cara, eu não tô nem aí pra hater. Primeiro porque o cara nem aparece, entende? Já Sim. começa daí. Então, assim, o quanto que você dá de importância, que nem você falou, para que os outros estão dizendo a seu respeito. E, inclusive, né, muitas pessoas às vezes têm grande parte dos comentários elogios, sei lá, centenas de milhares, alguns falam. Já vi artista famoso falar isso, e o que pegou ele às vezes é 1 ou 2 haters. Exatamente, entende? Aí eu começo a questionar, será que essa pessoa que passou por isso, ela se autoconhece? Quando eu coloco alguma coisa na rede social, eu mesmo penso muito sobre isso. Tá, eu coloquei. Eu tô suscetível a qualquer comentário. Eu me autoconheço. De verdade, eu não tô aqui para fazer demagogia, não. Eu me autoconheço. Eu sei se aquele comentário que vir vai me prejudicar ou não. E não vai. Porque, Murilo, eu sei da minha capacidade. Eu sei que eu fiz o meu melhor ali. Então não vai ser você ou outra pessoa que vai me desestruturar. Sim. Somente eu posso me desestruturar. Leandro, como que você chegou nesse nível hoje? Bastante estudo, bastante conhecimento meu e também já fiz psicoterapia. Isso é importante todo mundo fazer. É importante você buscar a ajuda de um profissional. E não precisa você chegar no fundo do poço para procurar, não precisa. né? Eu falei exatamente, eu tenho esse livro aqui, eu tenho um capítulo. Já mostra pro pessoal aí. Nesse livro aqui, ó, Outra Perspectiva. Esse livro foi lançado em 2010 pela editora Novo Século em São Paulo. Tem um capítulo que fala chegar ao fundo do poço. E eu falo justamente isso. Não precisa chegar ao fundo do poço. Porque você sabe que as pessoas comumente dizem, chegou ao fundo do poço, o que você tem que fazer? Voltar. Você vai querer chegar ao fundo do poço se você já vai ter que voltar de qualquer jeito? Agora é uma questão de mudar a sua mentalidade, mudar a sua postura, mudar a sua crença, quebra de paradigma. O que eu posso fazer para poder melhorar? Você falou uma coisa sobre a questão dos pais, por exemplo, né? Quantos pais aí pega o filho na escola, cuida da casa, etc e tal. Como que eu posso dizer para um pai que tem uma responsabilidade grande dentro de uma organização que ele precisa dar atenção para a esposa, para o filho, ele precisa cuidar do filho, ele precisa trabalhar e ele precisa de um tempo para ele? Como é que eu posso dizer para ele, como dica, para ele poder começar a estruturar o tempo dele? Chama-se rede de apoio. É a primeira coisa que você precisa. Acho que trocar experiências a respeito é o começo. É o começo. Não adianta você tomar a iniciativa sozinho achando que você vai dar conta. Porque você não vai. É impossível você... Aliás, é impossível. Eu também falo nesse livro aqui, Jesus Cristo, vou mostrar isso aqui também, que é o segundo que eu escrevi. Sim. Eu falo que o próximo é a chave do meu sucesso. Então é impossível eu tomar uma atitude, uma mudança de paradigma, uma mudança de estruturação na minha vida se eu não contar com a minha rede de apoio. Quem são as minhas redes de apoio? Eu, Leandro Dornelles, a minha rede de apoio hoje são os meus sócios. Entende? Olha que incrível. Eu me desesperei quando falei, cara, eu não quero colocar meu filho numa creche. Eu quero poder crescer do lado do meu filho, ver meu filho crescendo, eu quero participar dessas primeiras fases da vida dele e tá presente, porque a mãe dele precisa trabalhar. Tá, eu sou empresário, eu tenho minha própria empresa, então posso, teoricamente, fazer meu horário. Tem a sua independência. Eu achava. Entende? Só que aí eu me deparei com uma realidade que não é verdade. Eu não tinha como eu fazer o meu horário, porque eu sou funcionário da minha empresa. Eu tinha obrigações para serem cumpridas. E aí foi aonde, Murilo, a minha ansiedade foi lá em cima. O que eu vou fazer agora? Eu não quero mandar meu filho para creche. Isso é recente agora. É recente. Eu não quero mandar meu filho para creche. Eu não quero que a minha esposa pare de trabalhar, porque ela gosta de trabalhar. Né? Eu não quero dar essa responsabilidade para ela. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí eu comecei, falei, não, eu vou levar ele para trabalhar comigo. E vou continuar trabalhando na editora. Ele vai trabalhando comigo, eu vou intercalando os horários. Deu tudo errado. Deu tudo errado, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a perceber que a minha produtividade caiu lá embaixo, eu não estava fazendo nada. Chegou o mês de receber o meu Prolabore. Cara, eu não mereço isso daqui porque eu não fiz nada. Entende? O que você fez? Eu cuidei do meu filho. Só que eu estava num nível de estresse tamanho que eu comecei a sentir uma pessoa inútil e incompetente. Olha o que ponto que eu cheguei. A autoestima começa a desmoronar, né? Eu me olhei no espelho, eu lembro disso até hoje, que foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. E eu lembrei de muitas mães solteiras que passam por isso, mães que colocam na internet, tipo toda descabelada e tal, desarrumada, que não se maquia. Cara, me olhei no espelho, eu tava acabado.
Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Um mês eu já tô destruído. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu falei assim, eu não podia jogar essa responsabilidade para minha esposa. Ela levanta 6 horas da manhã, ela volta às 5 horas, 5 e meia da tarde. E aí eu falei, então supostamente eu tenho como ficar com ele. Aí foi onde eu falei, vou para a rede de apoio. Onde eu parei, eu respirei e comecei a estruturar. Eu falei, quem pode hoje me ajudar? Como que eu posso, por exemplo, dedicar à escrita, à coordenação de uma revista, ao programa, ao estúdio Dividir também, do podcast? Exatamente. Quem pode me ajudar com o Caetano dentro da editora, quando eu precisar de fazer uma reunião, se eu não puder levar ele? Quem que realmente pode ali me dar um suporte na hora que eu estiver fazendo alguma atividade que seja importante? E eu comecei a estruturar isso e colocar no papel. Sabe, eu comecei a desenhar metodicamente o que eu poderia fazer. E aí a minha rede de apoio, a primeira que eu encontrei foi dos meus sócios. Que bom. Porque aí eu levei para a editora o meu filho, eu comecei a criar partindo de mim, uma harmonização com todo mundo. Hoje eu não tenho uma dor de cabeça. Aí, claro, você tem que mudar a estrutura. Minha sala era grande, eu tinha a minha mesa, tinha uma mesa grande de reunião. Essa mesa de reunião não existe mais, ela acabou hoje. Até quem entra lá brinca e fala que tá virando uma creche, porque metade da sala se tornou. Virou, como que é o nome daqueles locais de criança, como fala? Eu esqueci, tipo, brinquedoteca. Isso, eu transformei a metade da minha sala literalmente numa brinquedoteca, sabe? E tem um berço na minha sala, um berço de crianças. As pessoas, cara, você tem um berço? Eu falei, tem um berço aqui. Então, assim, eu comecei a fazer adaptações, eu comecei a perceber que aí eu comecei a melhorar. Falei, legal, tô começando a produzir. Eu começo a produzir, consigo cuidar do meu filho, consigo fazer atendimentos, consigo, sabe, fazer reuniões, consigo fazer negócios, consigo viajar para poder resolver o que eu preciso resolver, contando com a minha rede de apoio. Maravilha. E aí eu comecei também a perceber que eu consegui dar tempo para minha família. Hoje, eu saio 4h30 da empresa. 5 horas eu estou na frente do trabalho da minha esposa. Por quê? Porque ela tem pouco tempo com ele. 5h30 nós estamos dentro de casa. Ela fica das 5h30 até as 9, 9h30, 10 horas para ele poder dormir. Se não, eu não fizesse isso, se eu não colocasse, cara, 4 horas eu tenho que parar de trabalhar. Isso é disciplina. Das 4 às 6 eu estou perdendo 2 horas, teoricamente, não estou? Sim. Das 4 horas às 6, eu delego, sabe? Se tem função, tem atividades, eu vou delegar para a pessoa certa. O meu foco agora é a minha família. É meu filho e a minha esposa. Para poder realmente dar essa continuidade, entende? Nessa estrutura que a gente precisa criar para você ter paz e tranquilidade. Tem que se forçar a virar essa chavinha, né? Você tem que forçar. No começo literalmente forçar. Entende? Até hoje. Tá? Se você perguntar, é fácil? Não é fácil. Às vezes nós somos permissivos com a gente mesmo, né? Tipo assim, não, hoje passa, deixa. O comodismo é muito bom. O comodismo é muito acolhedor, né? Muito demais, demais. E todo dia eu me questiono, por isso que é muito importante vocês questionar. Tem pessoas que perguntam, Leandro, eu fui criticado, tá? Eu fui criticado pela família, tanto do meu lado quanto do lado da minha esposa. Mas por mim tinha que mandar pra creche. Por que você não manda pra creche? Tem gente que falou assim pra mim, você tá querendo ser melhor que os outros. Cara, eu não tô querendo melhor que os outros. Murilo, se eu fosse uma pessoa funcionário, colaborador assalariado, eu entendo. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que mandar meu filho para uma creche. Mas se eu posso abdicar de algumas questões da minha vida, porque eu coloquei como prioridade que eu preciso cuidar da minha família, da minha saúde, depois da minha família, cuidar da família, exerce, então, você dar atenção para a tua família. Sim. Então, eu não consigo visualizar se eu tenho essa possibilidade, se eu consigo, mesmo esforçando dentro de uma dificuldade, dar atenção para o meu filho e dar atenção para minha esposa, eu não vou pensar 2 vezes. É eles que são o meu foco. E aí entra numa outra coisa também, que é o tempo conjugal, que eu procuro dar muita atenção para minha esposa, e às vezes as pessoas falam assim, mas e o teu filho? Está em segundo lugar? Sim, a minha esposa está em primeiro lugar. Nesse momento, né? Minha esposa também tá. Outra coisa que é importante os casais entenderem, né? Porque inclusive dizem, não tenho essa experiência, mas é onde as relações começam também a se deteriorar, né? Claro que por um bem maior, a educação, a criação do filho, né? Mas é às vezes onde a relação conjugal vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E fica, só compartilhando rapidinho com você aqui, a gente passou por muitos problemas quando o Caetano, a gente veio depois, a gente teve já a dor da perda da Dulce Maria, aí depois de 1 mês, 2 meses, ela engravidou, né, do Caetano.
Caetano nasceu com 34 semanas, mas nasceu, graças a Deus, muito bem. Tava bem, vocês ouviram ele aí, né? Cantando. Né, não ficou nem incubadora nem nada, nasceu com quase 3 quilos. Então, assim, uma criança fantástica, sabe? Fantástica. Só que Karina teve algumas complicações no pós-parto e ficou 13 dias internada. Então, eu fui obrigado a se tornar mãe e pai de uma criança recém-nascida. Eu não fazia noção de como cuidar. E aí eu me deparei de primeira viagem. Aí eu deparei com uma situação que é o seguinte: quem era a minha rede de apoio? Mais uma vez eu volto a falar, foram os meus sócios, porque os meus parentes moram todos fora daqui, 400, 500 quilômetros daqui. Sim. Agora, os parentes da Karina que moram aqui, ninguém me deu ajuda. Ninguém, nem a própria mãe dela foi um dia lá observar se eu estava precisando de ajuda para cuidar do neto dela. Não, eu tive que me virar entre casa, hospital e empresa, casa, hospital e empresa. Então eu comecei a passar por isso. Aí Caetano, com o tempo, começou a ter uma rejeição da mãe, porque até então ele só conhecia o pai, ele quase não ficava com a mãe. Quando ela volta para casa, tem um processo de adaptação, de deixar ela mais com ele, de realmente ele voltar a se interagir com ela, e isso, graças a Deus, ocorreu de forma natural. Porém, ela sentiu numa obrigação de estar tão próxima dele, que ela começou a trazer ele, por exemplo... Estamos falando dele. Tá falando dele. Acabou de chegar, daqui a pouco ele aparece. De, por exemplo, na hora de dormir, ela começar a colocar ele na cama. E isso foram 2 meses. E era muito constrangedor, porque às vezes você quer um momento íntimo com a sua esposa e você não podia ter, porque o seu filho estava ali. E aí eu comecei a perceber que ela fazia de tudo para colocar ele em primeiro lugar. Então a gente passou por um processo complicado, de muito diálogo, de muita conversa, para poder, peraí, olha, nós temos um berço, nosso quarto é compartilhado com o do bebê, tem uma porta que você puxa, a gente consegue ver o bebê, vamos colocar ele no berço? Até isso você tem que ir com calma, até isso você tem que saber administrar, porque não é fácil. Porque aí nesse processo também você está educando a criança também, né? Não ficar dependente de dormir com os pais ao mesmo tempo. O dormir com os pais, Murilo, é até engraçado que quanto mais você aproxima a criança, mais ela se torna independente. Mais ela se torna independente. As pessoas têm um leve engano de que achar que a criança dormir com os pais, ela vai se tornar totalmente dependente. Não vai. Tanto que a gente tem esse costume. Ele sempre, na hora de adormecer, ele vai adormecer com ela ou é comigo na cama. Entende? Dependendo uma hora da manhã, quando tá amanhecendo, 6 horas, que é o horário que ele gosta de acordar, se é um sábado e domingo, a gente leva ele pra cama e ele fica até 9, 10 horas ali, desfrutando desse momento. O bebê podia acordar um pouquinho mais tarde, né? Mas não acorda. Não. Mas o que acontece? Eu tive que fazer ela entender que, peraí, é importante o nosso filho, mas é importante a nossa relação. Eu e ela temos que vir primeiro. Entende? Não é deixar a criança. Até é uma ordem cronológica, vamos dizer assim, desse desenvolver uma família, né? Naturalmente começa por vocês ali, né? Exatamente, entende? E você fazer entender isso é muito difícil. Você fazer as pessoas de fora entender isso é muito difícil, porque todo mundo aparece para dar palpite. Mas ninguém aparece para realmente perguntar o que de fato a gente pode fazer para ajudar. Entende? E é onde eu falo da rede de apoio, é você saber exatamente com quem você vai apoiar, exatamente com quem você pode contar. Sim. Então hoje eu consigo administrar a Humanos Editora de forma muito tranquila. Eu consigo porque eu tenho essa rede de apoio, eu consigo porque eu defini, mesmo com esforço, qual que é a minha prioridade. Minha prioridade hoje é, lá dentro, por incrível que pareça, é meu filho. Sim. Eu tenho horas que eu tô ali parado, trabalhando, ou vendo algum contrato, ou fazendo algum atendimento, ou fazendo alguma negociação, eu paro, juro por Deus, eu paro. Eu vou ali pro chão, na brinquedoteca dele, fico 1 hora e meia brincando com ele. E eu não tô preocupado. Não tô. Porque eu também organizo o meu horário para saber quem eu vou atender e quem eu não vou atender. Claro que você é quase que um ócio criativo, mas você faz uma atividade ali prazerosa. Uma atividade. Então, assim, hoje olhar para ele, eu olho para ele, eu sinto um olhar de gratidão. Entende? Porque eu realmente me aproximei dele de uma forma fantástica. E eu faço de tudo para que cada dia ele esteja mais próximo da mãe dele. Porque, como eu te falei, ela não trabalha o dia inteiro com ele. Eu trabalho, né? Olha lá, ele tá ali, ó. E ele bondoso pra cá, sabe? Será que a gente mostra ele? Quer mostrar ele? Pode mostrar, traz ele aí. Chega Grandão, aí. Vem cá. Essa pecinha. Você quer aparecer, meu filho? Você quer aparecer? Já tá rindo. Vem. Olha aqui. Acho que aqui fica melhor, Gosta né? de uma câmera, do Ele microfone, gosta. né? Fala oi pro povo. Fala oi pro povo. Fala. Oi. Fala. Então, assim, que nem eu te falei, ele tá aqui comigo. Entende? Acho que tem uma ali. Pega uma capivarinha aí, ó. Isso.
E Será que ele gosta? ali, ó, capivarinha, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Aí, pega. Então, assim, aonde eu vou, ele tá comigo, entende? Sim. E a gente começou a descobrir uma coisa bem engraçada também. Esses dias a gente tava... Opa, deixa eu voltar aqui. Esses dias a gente tava em casa e ele começou a ficar irritadinho, né? Isso era um domingo. Aí a Karen falou, amor, tem alguma coisa de errado com ele? Porque não pode. Eu falei, ele tá bem de saúde, tá? Eu falei, não, mas tem alguma coisa que não tá certo. A gente pegou e falou, vamos dar um passeio, pronto, acabou. Porque ele é acostumado a todo dia andar comigo. Então eu saio de carro, ele tá comigo, sabe, Ficou sozinho. monótono pra ele, né? Ficou, entende? Então, legal, assim, ele vai ser um cara correria, né? vai, aí, a risada. Vai E ser um cara muito correria, né? sorridente. Você, né? E muito sorridente. Então, assim, Murilo, para mim hoje, a minha estruturação de tempo, a minha administração de tempo, até o fato de eu lançar esse livro, porque ele é um livro um pouco diferente dos outros. Eu não falo sobre, que nem eu te falei, eu não falo sobre organizar o tempo, porque o tempo você não organiza, mas você organiza as suas tarefas, você organiza aquilo que é importante. Por exemplo, você tem várias tarefas, como é que você vai organizar essas várias tarefas? Você tem 2, 3 empregos, como é que você vai organizar esses 2, 3 empregos dentro da sua agenda para você poder dar importância para o que é o mais importante hoje, que é a tua família. No meu caso é a minha família, mas talvez no caso de outra pessoa não é exatamente a família dele, talvez é ele próprio ali mesmo, mas é você definir o que é mais importante para você. E aí eu trago essas 10 dicas no livro, que eu até chamo de não receituários, por quê? Porque pode dar certo para mim, mas pode não dar certo para outra pessoa. Vai depender da forma com que você vai aplicar. Mas eu estou trazendo ali eu costumo dizer, uma esperança para pelo menos você começar a melhorar o seu dia a dia, para você começar a respirar. Entende? Então, para mim, que eu te falei, estar com o Caetano, ter esse tempo com o Caetano, é a melhor coisa que eu tenho. Eu não tenho preocupação com o trabalho. Sim, legal. Leandro, você tá rico? Tô nada. Você conseguiu Entende? unir as duas coisas, que uma é muito importante, porque também é um prazer enorme, a gente percebe pelos trabalhos que você faz como escritor, CEO, né? Sim. A gente precisa também desses BOs que um trabalho Precisa. traz, né? Para viver. E com ele ainda muito presente, né? Muito, muito. E ele traz um equilíbrio para mim. Eu lembro meu pai, a gente não tinha com quem me deixar, meu pai me levava para trabalhar com ele lá, Olha aí. desde pequenininho. Esses dias aconteceu uma coisa que eu vou compartilhar aqui com você. Eu estava muito estressado, muito mesmo, com algumas questões para resolver. Estava no começo ainda dessa adaptação e ele estava comigo. E eu fui no shopping. Cara, eu não sou desse tipo de pessoa. Mas eu fui ver um teclado e isso aconteceu na Cadre do shopping lá do Estação. E o vendedor chegou e o teclado estava aberto. E eu só puxei para ver, ele falou que não podia. Eu falei, não, mas já está aberto. Ele falou, não, senhor, mas não pode, né? E caiu aqui. Deixa eu... Vou licença aí, licença aí. Ele falou assim, não, mas não pode e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas não foi eu que abri. Eu sei que ele estava tentando explicar que não podia, era uma política. Eu fui extremamente grosso com ele. Muito grosso. E aí eu pedi para ele se afastar. Eu falei, por favor, afasta que eu não estou precisando de sua ajuda. Se eu precisar, eu chamo. Ele falou, por quê? Eu estou incomodando o senhor? Eu falei, tá. Aí ele afastou só um pouquinho. Aí ele falou, pede de novo para eu afastar. Aí eu peguei e falei assim, amor, vamos embora. Aí eu saí. Cara, eu dei 3 passos. Karina fechou a cara para mim e falou assim, não gostei. Eu falei, do quê? Então, assim, na hora você vem a defensiva. Eu cheguei a perguntar para ela, você está dando razão para ele, por um desconhecido que é para o seu marido? Ela falou, não gostei da sua falta de educação, você não é assim. Aí ela foi numa loja para comprar uma sandália e eu fiquei ali sentado com o Caetano. Caetano olhou para mim, ele deu um sorriso tão grande, parece que eu caí a ficha na hora. Eu falei, o que eu fiz? Esse cara não tem culpa do problema que eu estava passando. E que exemplo que eu dei para o meu filho? Juro por Deus, eu voltei. Voltei lá na loja, na frente de todo mundo, chamei o cara, eu pedi desculpa para ele. Falei para ele, você não... Deixei bem claro, falei, o problema não é você, eu sou o problema. Pedi desculpa e ainda comprei o teclado com ele, entende? E eu fiz isso de coração, entende? Porque eu não ia me permitir, que isso também tem muito a ver com questão da sua administração de tempo, eu não ia me permitir dar esse tipo de educação para o meu filho. Sim. Entende? Cara, eu sou um CEO, eu sou um executivo. Eu lido com pessoas, eu lido com o sonho das pessoas, eu sou pai. Como é que eu trato uma pessoa dessa forma que está fazendo o teu trabalho ali, que veio trazer para mim uma regra da empresa? E você também trata nos seus livros de assuntos mais profundos, né? Então meio incondizente, né? Exatamente. Bom que você fez essa leitura, né? E essa leitura, Murilo, eu falo, é importante para todo mundo fazer, porque as pessoas, como que eu posso falar, elas se cobram muito. Eu conheço muitas pessoas fantásticas que acham que elas não podem errar. A gente tem que errar.
Para mim escrever aqui no livro sobre espiritualidade é porque eu tenho que vivenciar isso. Eu não posso te dar um conselho, porque eu falo, conselho é bom? Claro que é. As pessoas falam que se o conselho fosse bom era vendido. Não. Se é vendido não é conselho, é um tratamento, é uma psicoterapia. Assim. Entende? Não, conselho quando é bom, você tem que dar. Agora, quando é que eu vou ouvir um conselho? Olha o exemplo da pessoa. Porque o exemplo arrasta. Sim. Eu não vou ouvir um conselho de uma pessoa. Ah, saiu. Eu não vou ouvir o conselho de uma pessoa. Meu filho, né, meu filho? Que quando eu olho, ela não tem exemplo para eu seguir. Sim. E isso é muito importante você levar. Entende? Então, assim, administrar o tempo é você também perceber o que realmente importa para você. Sim. Aí você começa daí para frente, colocar no papel e selecionar. Nossa, a má administração do tempo, né? Inclusive tá afetando a sociedade de várias maneiras. E aí, hoje em dia, não vamos dizer assim, eu não acho legal falar assim, mas é o termo que eu achei, também a doença da moda agora é o TDAH. Né? Ah, sim. Uhum. Claro que ele existe. Até dei um exemplo aqui no começo do programa, que durante a introdução aqui eu dei uma viajada. Ainda não sou, como que fala? Não foi diagnosticado. Não sou diagnosticado, mas às vezes tem algumas coisinhas que, sei lá, que pode ser excesso de informação, né? Mas o quanto também essa questão do TDAH também, hoje em dia eu vejo todo mundo já joga no TDAH, Pode ser uma muleta também, sabe? Claro que é, literalmente, entende? A gente cria muitas supostas desequilíbrios, doenças ou transtornos com medo de assumir responsabilidades. Sim. De realmente você parar para pensar, peraí, eu tô assim porque o problema tá sendo eu que não quero ter disciplina em relação a algumas coisas. Então é mais fácil eu jogar a culpa, por exemplo, de esquecimentos num TDAH do que eu entender que eu estou sobrecarregado e aceitar que eu estou sobrecarregado e que eu preciso pisar no freio um pouco, antes que a própria vida faz isso por mim. Então você acha que eu posso sem perceber aqui, ter usado uma muleta? Você pode. Você pode, porque ela é totalmente inconsciente. Sim, inconsciente. Agora, como é que eu vou transformar ela de forma consciente? Começa a ouvir as pessoas que estão à tua volta. Sim. Elas podem te ajudar. Elas também te conhecem. Elas conseguem perceber coisas que você não está percebendo. Sim. Aí parte do princípio de você realmente buscar um profissional para poder te ajudar. Porque pode ser que você tenha. Pode ser que você não tenha. Sim. Pode ser que seja outra coisa completamente diferente. Porque realmente, esse tempo atrás, estava tendo uma questão assim, muito séria. Até, eu não vou entrar em detalhe porque eu não acompanhei direito na mídia, mas era sobre a questão de muitos pais falar que o filho estava com autismo. E não estavam. Também é outra coisa que eu percebi, até pensei isso, mas eu falei, não vou citar porque, né? Que é bem polêmico, né? Mas não estavam. Por exemplo, eu tenho um filho aqui de 8 meses que eu tô olhando o comportamento dele, porque na família dele nós temos 2 primos dele que têm autismo. Então, eu olho o comportamento dele, eu observo o comportamento dele, eu converso com a pediatra sobre isso, né, pra gente poder perceber algumas coisas. Só que eu não posso atribuir isso, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem realmente eu passar por um neuro, por um especialista que vai entender se ele tem ou não. E tem muitos pais que, devido à correria do dia a dia, a má administração do seu tempo, ou não querer dar atenção para o filho, que aí soca celular, soca na televisão e um monte de coisas, vê qualquer comportamento que foge do padrão que eles acham e já vai falar que o filho tem ali predisposição, ou é autista, né, ou tem um TDAH, enfim. Isso é muito sério. A gente tem que começar a pisar no freio, começar a fazer, fazer análises, entende? E, Murilo, confiar nos profissionais. Sim, com certeza. Isso é o principal. O seu livro, ele tá... Quem quiser achar ele, encontra ele aonde? Esse daqui, o Jesus Cristo, no site da Humanos Editora, né? Humanos Editora. Inclusive, a sua editora, a editora qual você é CEO? Isso, essa é a minha editora. Vai mostrando os seus trabalhos. A editora tem 13 anos, eu só publiquei 2 livros por ela até hoje. Tá? Você não abusa da estrutura, né? Não. Esse daí...
Aí depois, esse daqui que eu te falei foi o primeiro, mas foi por uma outra editora. Até hoje a minha editora não publicou ele. Acho que eles não gostaram muito, não. Mas esgotou. Olha o drama, né? Mas esgotou, tá? Esse livro realmente. E são livros totalmente diferentes, tá? Esse daqui ele é mais de preceitos. Então, para qualquer hora do dia que você abrir, ele tem uma mensagem. Ah, legal. Esse daqui é um livro, por incrível que pareça, quando fala Jesus Cristo, homem de única resposta, ele não é religioso, ele é espiritualista, porém ele fala de assuntos que são tabus para a sociedade. Ah, legal. E ele mexe muito com a questão assim da moral da própria pessoa, entende? Sim. Então já não é mais preceitos. E aí eu tenho um que eu quis escrever, que eu falei, eu quero um livro um pouco difícil, voltado para o comportamento, para o psique humano e para a estruturação interna. Aí eu escrevi esse daqui, Manicômio, da paisagem sem conforto ao paraíso. Agora esse livro aí, Murilo, ele tem uma história interessante. Porque quando eu estava escrevendo ele, nós temos uma amiga que ela trabalhava na editora e ela leu o livro e ela gostou. E quando chegou na livraria, na época que nós tínhamos uma livraria, chegou a professora Marília Beatriz, que hoje já não está com a gente, mas ela ocupava a segunda cadeira da Academia de Letras Mato Grossense e foi fundadora da Faculdade de Direito na UFMT. Essa menina falou para ela que eu tinha escrito esse livro e ela pediu para ler. Ela levou para casa e leu o manuscrito. Ela voltou e falou assim, eu quero te dar um presente, eu quero prefaciar esse livro. Ah, que legal. Marília Beatriz é uma das escritoras mais fantásticas do Brasil também, conhecida até fora do Brasil. E aí ela trouxe o prefácio e aí ela falou assim para mim, mas Leandro, eu tenho um pedido. Eu falei, o quê, professora? Ela falou assim, o seu livro chama Manicômio da Paisagem Sem Conforto. Eu quero que você acrescente o paraíso. Porque o seu livro, ele destrói a pessoa, mas ele traz um conforto no final e ele reconstrói quem você é. Então ele é um livro muito forte. Eu tenho uma escritora que adquiriu o livro e falou assim para mim, eu leio ele com uma sentada. 2 semanas depois ela me mandou uma mensagem, ela falou, Leandro, eu estou na página 20 ainda, eu não consegui passar. Porque ele é muito profundo, a reflexão, ele é um livro que dependendo do momento, você não vai querer ler porque tem coisas que você não vai querer enxergar em você. Aceitar, né? Entende? Então quando eu falo de manicômio, a gente lembra do quê? Pessoas, muito. Né? Eu falo de manicômio, eu tô falando do quê? O que vem na cabeça? As pessoas vão falar de hospício, mas não é. De uma eu tô loucura, falando né? do manicômio interno de cada um. Sim. Entende? Então eu coloco esse manicômio, essa paisagem sem conforto, que é exatamente aquilo que nós construímos dentro de nós, todos os dias. Agora, como que eu posso melhorar isso? Entende? Sim. Então esse livro ele é muito profundo. Esse outro aqui é uma conquista, eu não participei, mas por que eu trouxe ele? Administração na Prática, que eu sou administrador, eu nunca participei de livro de coautoria, né? Como editor, que eu fui durante muito tempo, eu nunca fui fã de eu participar. Mas esses escritores eu fico muito feliz porque me convidaram para prefaciar o livro. E para hoje você ser chamado para prefaciar um livro de profissionais do gabarito que tem aí é muito importante. Porque o prefácio é a abertura principal do livro, o prefácio é que faz com que realmente, né, o livro possa ser comercializado. Então você ter um grupo de pessoas, doutores, mestres, confiar em você para prefaciar o livro, para mim significa muito. E esse aqui é um projeto que nós temos que volta esse ano, que é uma revista focada só para administração. Para gestores e empreendedores. Interessante para nós aqui, né? Muito, muito. Ela começou esse projeto em 2017, depois prosseguimos, parou um pouco por causa da Covid e agora a gente retoma de novo esse projeto esse semestre. Legal, material. E é uma revista literalmente especializada em administração. Bacana. E o da administração de tempo? Ele vai ser lançado no final do mês agora. No final do mês. Depois eu até posso pedir para mandarem para você a capa, mas ele vai ser lançado acho que dia 28 ou 29 de fevereiro. Em formato de bate-papo. A ideia dele era o seguinte, eu nem ia lançar esse livro agora, mas o Neliton, que é do marketing, ele conversando, falou, olha, eu quero levar você para fazer um bate-papo sobre empreendedorismo e tal. Por que você não fala sobre gestão do tempo? Eu falei, eu não tô afim, eu não quero falar sobre gestão do tempo. E aí eu comecei a refletir, falei, cara, eu estruturei meu tempo de uma forma tão bem organizada que eu tô tão feliz. Então por que não pode dar certo? Case de sucesso. Né? Eu falei, vou dar uma lida no livro. E eu escrevi esse livro em 2019 e deixei na gaveta. Eu fiquei encantado com o livro. Literalmente encantado. Falei, cara, ele é mais do que um livro. Hoje ele faz sentido mais pra você. Ele faz sentido. Coisa que naquela época não tinha, né? Essa daí tem certas coisas que é no seu tempo, né? Tem o seu tempo, entende? E eu vi essa maturação no livro, tem coisas que eu tô adaptando, melhorando com as experiências que eu tô tendo. Falei, então vamos fazer um bate-papo simples, não é um lançamento pretensioso, vou vender, não. É um bate-papo que eu vou estar ali participando. Será que ele vem com o tio? Vem, vamos. Esse daqui diz que é igual o pai. A minha mãe falou assim que ele é igual o pai. Ele disse que é todo dado. Vai, meu filho. Oi, neném. Você tá bom?
Olha lá. E continua aí, o bate-papo agora, meu filho. Aí, parece um bonequinho. Parece. Olha lá. Tudo bem com você? Cadê o... Pega... Aqui. O que você quer? Você quer chupeta? A cara dele pra capivara. Quer não? Ele já vai pra caneta, quer ver? O que você quer? Pode pegar aí, mano. Ele tá encarando. Você parece um bonequinho, um Lego. Né? Parece. Esse Gente, ele é penteadinho. muito... Isso porque cortamos tem 2 semanas, tá? O cabelo. Aham. Ai, 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 Uai, ai, meu ai, filho. Vamos Tá brincar. Ó, brinca, estranhando. Cavalinho. Uai. Cavalinho. Que show da Xuxa é esse? Vem cá então, vem. Ah, pronto. Ah, pensei que ia ficar aqui. Mas sabe o que que é? Hora de sono. É, Hora de sono. vai ficando Mas dengoso, é o Leandro né? inventando desculpa, porque não, mas é hora de sono mesmo. Ele tá na hora Tá de sono. bom, ele finge dormiu que ele- pouco. que ele não- Finge que ele tá com sono, né? Não, mas onde que a gente parou? Então a gente tá falando dos livros. Os livros vai ser lançado agora Isso, dia vai ser 28. lançado agora dia 28. É dia 28, Tom? 26, se não me engano. 26? Aí, ó, todo errado, Sim. tá vendo? É a última quarta-feira do mês. Então, na verdade, é um bate-papo. Vou lá Sim, para poder legal. falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre gestão, e aí o livro vai estar lá para quem quiser adquirir. Bacana. E outra, a gente falou bastante assim, sempre a sua vida é, como que eu posso dizer, em torno ali da questão da editora, né? Fala um pouquinho mais da editora também, que é esse seu trabalho. Inclusive tem um Cara, podcast que rola lá também, tem né? um podcast, a gente tem outros podcasts lá na casa, né? Mas a editora foi um sonho meu, que começou em 2010 com este livro aqui. Sim. Eu publiquei esse livro pela Novo Século e foi só um desastre. E foi a partir daí que você teve a ideia de Foi ter. a partir daí que eu tive, eu costumo dizer a loucura na época de empreender, né? Eu saí do emprego, É comecei pesado, a né? vender macarrão caseiro, mais o Neliton, entende? Pra gente poder ter dinheiro para poder abrir a empresa, porque a gente não tinha. E o Murilo, a gente não sabia de nada, a gente não sabia nem por onde começar uma diagramação, não sabia nem que era nada. Sabe que você abriu uma empresa totalmente leigo? Eu era formado Loucura, em administração, mas eu não sabia como que transformar no livro, enfim. Uma ideia num livro, né? Exatamente, sabe? E aí o Neliton comprou a ideia, a gente saiu vendendo macarrão que a gente fazia, quase que ao invés de abrir a editora, a gente abre uma empresa de macarrão. Tentar entender a relação, o que uma levou a O outra. macarrão era para juntar dinheiro para abrir a Ah, editora. entendi. Bacana, né? fazia Os parte custos do... na época passavam de 2, 3 mil reais. Falei, vamos vender macarrão. E a gente Aham. gostou tanto de vender que não parava, né? Legal. É macarrão caseiro, tá? Que eu mesmo faço. Massa fresca. Ah, é? Que legal. Então a gente fazia de pimenta, do que de... Ainda faz? coentro. Faz assim, não... Esporadicamente, maracujá era uma delícia. Esporadicamente a gente faz pros amigos, né? Ah, interessante. Eu gosto dessas coisas, hein, pessoal? E, cara, era Dá uma fantástico. E moral aí, pra nós aí. juntamos dinheiro, abrimos a empresa. Tem uma fila de espera pra Tem, esse macarrão. meu Deus, tem. Bom, foi uma grande alegria, mas ao mesmo tempo uma grande decepção, porque a gente não tinha como viver da empresa. A gente Sim. tinha editoras grandes aqui em Mato Grosso, né? Ainda temos ainda Entre Linhas, Tanta Tintas, na época existia KCM. Mas a gente peitou. A gente peitou e eu falei, cara, vamos mandar ver, né? Vamos aprendendo sobre isso, mas mesmo assim cada um continua no seu trabalho. Ele continuou trabalhando em decoração, eu continuei ministrando aula de pós-graduação. E aí tentando a editora. Em 2013 o Lucas entrou na sociedade, então se tornamos 3 sócios. Fortaleceu mais. Na verdade continua a mesma, desculpa a palavra, a mesma bagaça, né? Porque não tínhamos dinheiro para nada. Sim. Ele entrou totalmente sem conhecimento e nós também. E era naquela época que era tudo manual. Você ia fazer um registro, você tinha que mandar para o correio do livro. Sim. Aí demorava 15 dias para chegar, chegava errado. Você preencheu errado. Nossa, uma Nossa, dor de cara, cabeça e agora? qualquer. Mais 15 dias e tal. A primeira pessoa que confiou na gente foi uma professora daqui que falou sobre tauromaquia. Você sabia que teve touradas em Cuiabá? Era no Campo do Urique, né? Isso, exatamente. Entende? Então ela trouxe toda essa história. Foi a primeira escritora a confiar na Humanos, Legal. entende? O livro Sempre é lindo. marca, né? A primeira a Marca. confiar O em livro, você, assim, né? a história é linda, mas o livro é uma porcaria. O livro em si, porque ficou muito feio. Ah, você fala Sabe, o material a estrutura físico. do livro, o layout do livro ficou muito Entendi. feio, Mas vocês mas o estavam conteúdo é aprendendo, né? fantástico. Literalmente aprendendo. E aí depois, o Lucas também continuou no trabalho dele. Quando foi em 2016, a gente não era muito aceito pelas livrarias aqui, nada que a gente fazia dava certo. Fechavam as portas mesmo pra gente. E a gente publicou em 2016 um livro de coautoria com 16 escritores,
E fomos levar pra Janina, pediu espaço, não nos deram. Tem lá em cima, se vocês quiserem, vocês alugam, 500. Falei, nossa, se não vender, nós tá ferrado, né? Deu 280 pessoas no lançamento. Aí a Janina cresceu o olho. Falou, opa, tem futuro, né? Mas beleza, passou daí, a gente sai, a gente recebe, cara, acho que assim, o trabalho começa a ser reconhecido. O Ivan Echeverria nos procurou a pedido do Aicim Tocantins. Né? E Aicim Tocantins queria conhecer os meninos da editora. E fomos nós 3 lá. Que era vivo na época, né? Ele morreu acho que um ano depois, né? Um ano depois ele desencarnou. E a gente teve o prazer de conhecer o Aicim Tocantins, né, gente? Para quem não sabe, é um grande contador, foi responsável pela divisão do estado de Mato Grosso. Temos o estádio em nome dele, que foi muito hilário ele contando sobre essa história. E aí ele falou, quero publicar um livro com vocês. Falei, cara, legal. eu não tô acreditando nisso. Alguém dessa relevância. Aham. E vocês mesmos entendem que ele poderia procurar qualquer outra editora. Nós temos Seria Entrelinhas, até mais que é uma natural. editora regional daqui, entende? Que tem 35 anos. E de lá pra Tradicionais, cá né? a gente foi crescendo e tivemos a loucura. Eu sempre tenho umas ideias meio loucas e graças a Deus eles são mais e me apoiam e às vezes a gente quebra a cara. Aí quebra a cara todo mundo junto, a gente decidiu ir para um shopping, abrir uma livraria. Ali foi a melhor faculdade que a gente teve. É. Ali a gente cresceu assim... A livraria já de todos os livros, de né? todos os livros. Ali Aí, a mas gente, ali vocês já em promoviam... 2 anos a gente cresceu aí 20 anos de aprendizado. Entende? Quebramos a cara. Literalmente. Não vá pra shopping. Quebramos a cara. Entendeu? Mas graças a Deus a gente saiu antes do Covid. Exatamente. E de lá pra cá a editora só foi crescendo. Foi tomando proporções grandes. Hoje nós estamos entre as 3 melhores editoras do estado. Somos a melhor do estado de Mato Grosso. Legal. Não em melhor no sentido... os melhores livros. Não. Eu falo melhor realmente em formato que nós criamos. Hoje a nossa editora ela está em todos os estados brasileiros. Nós temos livro em todos os estados. A Entrelinhas e a Tanta Tinta elas estão mais regionalizadas. Entendi. Então nós pegamos os nossos escritores que são regionais e transformamos ele em âmbito nacional. Bacana. Nós tivemos agora em 2024 na Bienal Internacional do Livro. A primeira editora do estado de Mato Grosso a ir para uma Bienal do Livro. Ser convidada a estar lá para uma livraria de nome nacional conhecido que é a Drummond. E agora esse ano estamos também na Bienal do Rio de Janeiro. O ano que vem de novo na outra Bienal. Então assim, hoje nós temos um patamar bem reconhecido. Somos uma das editoras do Brasil que mais tem delegados publicados. Nós temos 188 delegados e escritores, para você ter uma ideia. Nós temos mais de 60 escritores e advogados também. Caramba. E aí temos variáveis, né? Temos poetas então é de perder de vista. Eu acho que nós temos uns 200 poetas por aí. Aí temos livro de administração, de psicologia, de contos. Então temos escritores já renomados. Nós temos um psicólogo que mora na Austrália, que publica com a gente. É um best-seller do livro dele, chama Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. Né? Muito lindo material. E agora, no dia 1º de maio, a gente vai lançar a Nani People. Ah, que bacana. Dia 1º de maio, a gente, quer dizer, uma atriz né, global também, prefaciado pela Lilian Cabral e a apresentação Fafá de Belém. Entende? Legal. Então, ela vai vir para cá, alguma coisa assim? Nós vamos primeiro fazer em Poços de Caldas, depois São Paulo em julho. Cuiabá previsto para agosto ou setembro. Porque ela é de lá, não é? De Poços de Caldas. Sim. Entende? Então, assim, hoje, eu falar de mim, eu saí do interior, sabe? Eu falava muito errado. De onde que você é? De Vale de São Domingos. Nasci em Pontes de Lacerda, mas morei em Vale de São Domingos. Com 18 anos voltei para Pontes de Lacerda. Quando acabou o ensino médio, né? E eu sou de uma época assim que eu não tinha acesso a computador. Eu fui aprender a mexer com computador em 2006, para você ter uma ideia. Aprendi, 1 ano depois virei professor. Falava tudo errado, falava download. Adorava, não podia nem me corrigir, né? Download. E aí um dia eu falei para uma amiga minha que eu ia ser um grande executivo. Ela riu na minha cara. Amiga não, uma conhecida. Ela riu na minha cara. Falou, você, desse fim de mundo, você não vai ser nada. Entende? E eu coloquei aquilo na minha cabeça, mas não como uma coisa ruim. Sim. Cara, ali foi o foguinho na bunda para você. Eu passei... mas foi uma faculdade particular. Problema. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. A faculdade era paga pela prefeitura. Então tinha regras para você entrar. E nós tivemos que fazer um vestibular onde mais de 200 pessoas concorreram. Sim. E eu passei em primeiro lugar. Consegui passar, fiz o curso de administração, continuei falando errado. Aí mudei para cá, continuava falando mais errado ainda. Então você se educou, né? Porque você fala muito bem. Eu me eduquei. O que me fez educar? A leitura.
Sim. A leitura me fez educar. Você entende? antes, você não tinha muito Eu hábito de tinha, ler? o hábito da minha leitura era livro didático. Aham. Eu amava ler, só que eu só tinha acesso a livro didático. Eu não tinha acesso à literatura, que nem hoje você tem, as escolas têm. Naquela época você não tinha. Então você lia livro, eu gostava de ler livro de matemática, eu não entendia nada. E eu comecei a perceber com o tempo, hoje na editora eu pego o livro didático e fico, cara, quantos erros que tem aqui. Entende? É muito grave Você fica isso. com um olhar crítico, Um olhar né? crítico. né? Eu até paro, até evito. Um dia eu fui num vai ficando local chato, aí, né? e aí eu comecei a discutir com a coordenadora pedagógica porque eu peguei um ponto e vírgula no lugar errado. E a minha prima ia estudar lá. Eu falei, não, eu discordo de você pagar caríssimo para estudar aqui se você está numa escola militar lá em Cáceres, não faz sentido, entende? Sim. E aí foi assim, chegar hoje com a editora onde ela está, para mim é uma realização pessoal. Eu não estou à frente como eu gostaria da editora, por exemplo, eu sempre fiquei muito nos bastidores. Entende? Eu fui editora até 2020. 2020 eu assumi a presidência, aí o Jair assumiu a função de editor. Mas eu sempre estou muito atrás, eu sempre estou muito escondido, eu quase não apareço, eu estou diminuindo as minhas presenças em eventos. Agora que eu estou começando a mudar isso, aparecer mais, estar mais presente nos eventos, e eu comecei a perceber o seguinte: há um discurso aqui no estado de Mato Grosso muito cruel em relação à literatura, ou à arte em si. Então nós temos grandes eventos em que são convidados para debater, por exemplo, escritores, para falar sobre mercado editorial quando não é competência deles. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Falei, peraí, eu tenho 13 anos de uma editora, junto com os meus 2 sócios, colocamos ela num patamar nacional, eu tenho autoridade para falar sobre mercado editorial. Ah, um escritor não tem? O escritor ele tem do ponto de vista da perspectiva de escritor. Sim. Mas ele não tem da perspectiva de um empreendedor que está há 13 anos passando por todas essas transformações no mercado editorial, acompanhando tudo que acontece para poder falar e defender essa área. E aí eu vejo muitos profissionais contratando escritores para fazer palestras para falar sobre empreendimento voltado para o mundo literário, quando na realidade eles são escritores. Eles não têm a faca e o queijo na mão para poder passar expertise para você. É a coisa que você já tem, né? É a coisa que eu já tenho. Já tem o combo. Tem pessoas que perguntam, Leandro, vale a pena ter uma editora hoje? Eu vou ser bem sincero com você. Não. Não vale. Entende? Mas você quer? Então vale. Porque tudo é uma questão de propósito. E é a mesma coisa que eu falo aqui também, para podcast também, é a mesma coisa também. Mas aí depende dos seus propósitos, você entende que isso daqui é uma ferramenta que vai me levar, né? Entende. E a gente vai chegar lá. E, mano, uma curiosidade, como uma pessoa que quer ter um livro, como que, por exemplo, eu tenho uma história que eu quero colocar num livro, qual que é o processo que uma pessoa faz, que ela procura uma editora? Primeira coisa, eu falo, é escrever. Não adianta você procurar uma editora. Eu gostaria de pagar meu livro. Quanto que ficaria o orçamento? Não tem como eu te passar um orçamento se você não tem uma história escrita. Você tem que primeiro identificar o gênero que você quer escrever. Para aí sim eu poder te apresentar alguma coisa, né? Então eu sempre falo para as pessoas, primeiro você escreve. Porque a sua ideia pode ser tão boa que a editora pode patrocinar a tua ideia. Sim. Então, ao invés de você se queimar procurando uma editora, tentando pegar orçamentos, que tem muitas pessoas que fazem isso, primeiro escreve o teu livro. O que eu preciso para escrever o livro? Só sentar e escrever. Não se preocupa com pontuação, com acento. Claro, você pode pôr, se você tem domínio, coloca. Quanto mais você puder formatar, né? Quanto mais você formatar, melhor. Agora, se você não consegue, coloca a tua ideia. É a tua ideia que salva. Eu tenho um escritor que me procurou na época da livraria, ele sentou e ficou 2 horas contando a ideia do livro dele. A ideia do livro dele, eu não entendi nada, mas ele tava com tanto fogo assim pra contar, que eu falei pra ele, escreve, entusiasmo, que né? eu gostei. 30 dias depois ele voltou com um livro escrito, mas, pasme, manuscrito. Uma letra horrível. Eu falei, nossa, eu vou ter que ler isso agora, né? A gente lançou ele em 2020, vamos lançar outro agora esse ano, ele foi pra Bienal, é um dos melhores escritores de alta fantasia do estado de Mato Grosso. Ele já tem 32 livros escritos. Que legal, cara. E assim, quando ele me contou a história, eu não bloqueei ele. Eu falei, escreve. Sim. Entende? Ele escreve totalmente desconexo em relação a qualquer outro tipo de escritor de alta fantasia. E ele só escreve manuscrito, em bloco de notas assim. Nossa. Ele não entrega digitado pra você. Eu tô com 3 manuscritos dele lá pra poder ler. Hoje ele foi lá na editora, você já leu meu manuscrito? Eu falei, tô lendo. Entende? E eu sou a única pessoa que leio o manuscrito dele. Embora temos o editor, ele não aceita, sou eu quem tem que ler.
Então, a primeira coisa que eu falo, cara, é escreve. Não adianta procurar uma Legal. editora se você não tem nada escrito. Agora, se você tem algo escrito, você tem duas opções. Você pode financiar o teu livro, a editora vai te mandar um orçamento. Tem editora que vai pedir para você comprar XY, X é quantidade de livros, e vai publicar teu livro, ela fica com a quantidade e vai colocar no mercado. Se realmente tiver saída, ela vai investir no teu livro, você não precisa mais investir. Vocês passam quase a ser sócios, assim, né? Isso. Tem editora que pagou, ela te entrega 100% do livro. E tem editora que vai bancar o teu livro, que são as grandes editoras hoje em dia, que é muito difícil você chegar nelas. Hoje a Humanos Editora, esse ano, decidiu abrir também esse mesmo nicho. Hoje nós estamos caminhando para ser uma editora, sair da função de uma editora comercial e para uma editora independente. O que é isso? É uma editora que vai bancar os escritores. Legal. Só que aí é um processo seletivo muito grande, muito mais rigoroso. Eu vou ter que ter uma equipe muito mais Fazer uma curadoria, personalizada, né? uma curadoria para poder selecionar se realmente a sua obra, não desmerecendo, mas se você vai bancar uma obra, você tem que ter um retorno dessa obra. Sim. Porque hoje para você publicar, Murilo, eu estou falando de valores altos. Hoje você não publica, dependendo de uma obra, por menos de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Se eu for publicar uma obra aí dessa quantidade aqui, que tem 100 e poucas páginas colorida, por menos de 10, 12 mil, não consigo impressão. Entende? Porque tem que ter uma tiragem, né? Tem que ter uma mínima, tiragem, etc. Então, quer dizer, para a editora investir numa obra, ela tem que ser a obra. E ela tem que ser vendável. Entende? E claro, tem toda uma equipe, tem um marketing, tem um comercial, né, que já tem que ter contato com as livrarias para saber se as livrarias vão pegar essa obra. Porque não adianta também você publicar Já ela para não dar pegar. vazão a esse... Já ter saída. Entende? legal. Então é um processo bem complexo. Por isso que eu falo, quer entender sobre o mercado editorial? Chama quem está ali. Sim. Porque a gente sabe o caminho. Mas o nosso caminho não é o certo. Porque cada um tem uma forma diferente de conseguir fazer acontecer. E nesse ramo aí você pretende... Porque você já, como a gente falou um pouquinho antes, né? Você já sabe todos os processos, como escritor, como editor, e também a parte do business da Sim. coisa, né? Você tem alguma pretensão de dar cursos, coisas do tipo, assim, para... Eu não tinha pensado nisso até um tempo atrás. Até por uma conversa com uma conhecida do Neliton, que foi lá, que é jornalista, ela falou, cara, você tem que começar a mostrar o que você sabe. Pois é, sabe que isso foi proposto para mim. Claro que você tem aí, já são 15 anos, né? Desde quando você escreveu o primeiro, né? Isso. É muita experiência. Mas já tenho visto alguma coisa também no mercado de podcasts também, né? Coisas que eu aprendi e a importância do network, né? E tudo mais. Que é fundamental. Eu comecei de um tempo para cá, eu achava pretensão demais querer dar algum tipo de mentoria, alguma coisa do tipo. Mas eu comecei a me ver, você vai se validando, né? Na hora que você percebe, caramba, eu tô com uma bagagem aqui, eu já compartilhei a minha experiência com várias pessoas, ajudei várias pessoas, eu acho que talvez eu possa até monetizar um pouquinho disso, né? Mas é bacana que isso é um processo natural, né? É que natural, tá agora. não é no seu tempo, né? Exatamente. É isso que eu sempre tive medo. Falei, não quero forçar uma coisa que eu sei que eu posso, mas parecia que estava sendo muito pretensioso. Sim. Entende? Diferentemente que a gente vê no mercado um monte de gente que tem 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, aí você vai lá dar ele Google. ele fez um treinamento ali, né? E faz uma mídia muito bem feita. Muito bem feita. Vira uma autoridade, ele se faz parecer uma autoridade, né? Exatamente. Esse é o Tá processo aí, mesmo. né, ganhando dinheiro. E aí tem muito a ver com gestão do tempo. Sim. Entende? Como que ele conseguiu? Ele focou. Olha a importância de você focar nas suas tarefas que você tem. Entende? Com Isso é muito certeza. importante. Verdade. Mas assim, é algo que eu já penso, que eu venho analisando, que eu venho estudando realmente em pensar em fazer, né? Sair um pouco ali dos bastidores e começar a mostrar um pouco do conhecimento. Então, por exemplo, que você falou do podcast. Hoje eu tô... vai para 2 anos o mundo da administração, que o objetivo dele é atender empresários, executivos, gestores, o microempreendedor, o intraempreendedor, enfim, um acadêmico de administração. Esse foi o objetivo do mundo da administração. E sabe o que me fez tomar essa decisão? Um programa que eu não gosto, que agora eu não lembro o nome dele. Não, esse é fantástico. Pequenas Empresas, Grandes Negócios é fantástico. É um que passava na TV Centro-América, nem sei se tem na parte da manhã, que era sobre empreendedores. O dia que eu assisti, eu fiquei abismado com o tipo de conteúdo que a TV Centro-América estava passando. Como que ela traz pessoas para falar sobre empreendedorismo mentalistas, tipo assim, olha, você quer ser empreendedor? Você tem 5 dicas para ser empreendedor. A primeira, mindset. Ah, legal, que bacana, né? Não é.
Mas, tipo assim, Entende? tudo de uma maneira muito genérica. Vocês dizem assim. Muito utópica, entende? Que você faz com que a pessoa entre nesse ramo e quebre a cara. Não tá muito embasado na Não realidade, tá. né? E aí eu falei, cara, então eu posso fazer diferente. Primeiro que eu vou mostrar para as pessoas o que é o empreendedor mesmo. O empreendedor é aquele que traz uma solução para um problema da sociedade. Essa é a primeira questão que você tem que resolver. Ah, eu vou abrir um empreendimento porque eu preciso de dinheiro. Não, aí você vai quebrar. Eu vou abrir um empreendimento porque eu tô cansado de trabalhar de funcionário. Você vai quebrar, porque quando você abre um empreendimento, você é o funcionário mais fiel daquele empreendimento, você é o que mais vai trabalhar. Sim. Agora, por que eu vou abrir uma empresa? Qual que é a função dela? Qual que é o sistema social dela? Qual que é a utilidade dela para a comunidade? Aí você começa a empreender. Sim. Então, não é só mentalizar que você pode, entende? Eu falei, então eu vou criar um podcast onde eu vou trazer empresários, vou trazer quem tem experiência para falar técnicas e práticas e vivências. Legal. E deu muito certo. Já fala pro pessoal, quem quiser conhecer, onde que acha, no YouTube. O Humanos Editora, é só colocar Humanos com a letra U. No YouTube, Humanos Editora, e lá tá os nossos podcasts. Lá tá o Mundo da Administração, Humanos Literário, que é um que fala só sobre literatura, já vai para 5 anos. Entrevistamos até Maite Proença, já pessoas de nível nacional, escritores famosíssimos. Temos o Drag Pod, né, que antes falava sobre minoria, mas agora está falando de vários assuntos, que esse ano volta, né, falando de vários assuntos. Sim. Temos também o Pé de Moleque, que é um podcast voltado só com criança. Ah, legal. Cara, você tem muito bom. É o Lucas que apresenta mais o Eric. É show de bola. Você pega crianças tipo de 6 anos, 7 anos, elas dão um show em você, entende? Olha só. E foi uma sacada também da editora. A gente fez uma pesquisa e falei, não tem podcast voltado para criança. Vamos colocar um podcast voltado para criança. Sim, verdade. E os pais adoram, sabe? Ele passa no horário que são 7 da noite, porque todo mundo já voltou do colégio. O pai pode levar o filho para poder participar. E aí o meu está no Humanos Editora, nesse canal, onde você pode encontrar lá o mundo da ADM. E sempre eu estou trazendo pessoas relacionadas à gestão, a empreendimento. Legal. Esse ano eu estou mudando um pouco. Então tudo no mesmo canal. Tudo no mesmo canal, tudo no Humanos Editora. Só ir lá no Humanos Editora, você encontra esses podcasts. Eu comecei, sabe quando você... eu tenho uma mania o seguinte, eu gosto sempre de melhorar. E eu comecei a perceber que o meu podcast, ele era muito bom, as pessoas gostavam e tal, não sei o quê, mas eu estava meio insatisfeito com ele. Eu falei, não é o que eu quero. Eu trouxe uma vez um cara muito bom, um profissional muito bom, para poder falar sobre um assunto, e ele foi muito técnico. Eu falei, não quero isso. E eu comecei a trazer agora... Quer falar com mais pessoas, assim, quer que seja mais abrangente? Eu quero que chegue mais abrangente. Então, assim, eu comecei a trazer pessoas agora, mas... Tipo, ele não é um executivo, um alto executivo. Por exemplo, ontem eu entrevistei um frentista. Sim. Entende? O cara arrasou para poder falar sobre a função dele. Então, como é que trabalha um frentista? Como é que é um caixa de posto? Quais são os problemas que ele passa? O que ele vivencia? Sabe? Como que é esse atendimento ao público? É isso que o povo gosta. Sim, realmente. E foi incrível o programa com ele. É com esses conteúdos assim que as pessoas se identificam, né? Se identificam, entende? Então, e eu quase você parei. simplificou, né? Eu simplifiquei e eu quase parei. Amanhã eu vou entrevistar o Léo, que é o dono da 360 News. E eu tava meio assim, quase parando. E toda vez que quando eu vou parar, alguém fala, não para. Não é fácil, gente, estar na frente de um podcast, não, viu? Tem muito desafio, não tem? Tem. Até a própria questão muito pessoal, às vezes você tá na frente da câmera cansado, com a autoestima baixa, Um monte inseguro. Principalmente quando eu mesmo, dependendo do convidado, só te cortando, desculpa, o meu terceiro convidado, aí eu falo o seguinte, com podcast, para quem está começando, não perde oportunidade. Eu queria entrevistar o seu Manuel, que é presidente nacional das redes de hotéis, né, nacional. Da IBH. Isso, da IBH, do conselho lá. Enfim, eu queria entrevistar esse cara, eu não consegui, porque é muito difícil chegar nele, cara. O cara é presidente, não é nem daqui, né? Ele veio aí pro Sebrae, etc e tal. Eu não consegui. Quem conseguiu uma entrevista com ele foi o... Como é o nome dele, né, Elton? Lá do Cadeia deles, que apresentava? Lá do Bom da Notícia. Esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele também. Desculpa, agora esqueci o nome dele. Então é ele que conseguiu a entrevista junto com a Marisa Batalha. Não consegui a entrevista, mas quando faltava 30 minutos para começar a entrevista com ele... O Bom da Notícia me liga e fala, Leandro, aconteceu um problema. Edivaldo não vai poder participar porque ele está indo, né, fazer um atendimento no hospital, ele não estava bem. E a Marisa está com uma leve dor no dente, ela tem que ir no dentista. Não tem ninguém para entrevistar esse homem. Pode levar ele para o seu programa? Eu falei, cara, eu tremi.
Eu tremi porque eu não estava preparado, eu não tinha Sim. nada preparado. Eu estava em casa. Eu só falei pra Thaís, manda ele descer, eu tô trocando e tô indo. Foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida, porque é o cara mais humilde que eu conheci. Dentro desse mundo dos negócios, vamos dizer assim. De lá pra cá, se tornei bem próximo dele, a gente sempre conversa e tal. Então, sempre quando eu penso em parar, alguém vem te dar um ânimo. Fala, não para. Eu tô nesse processo aqui, cara. E bom que você tá fazendo isso aí, eu já vi várias ideias. Eu vou indicar uma galera empreendedora legal aí pra você, se você tiver interesse. Pode indicar. E o processo é esse mesmo. Já teve vez também de eu falar assim, tipo assim, você tava despreparado, mas vamos, taca o foda-se e vai embora. E vai embora. E tem hora que fazer isso também, né? Então aqui eu faço assim, por exemplo, agora estão poucas gravações, eu tô gravando o máximo que pode meu podcast, o Central. Ano passado ele também teve acho que eu fiquei uns 2, 3 meses sem gravar. Não tava me sentindo bem, tava focando mais nos clientes e tal. E aí eu aproveito agora e gravo um monte assim, deixo aquele... E deixa ali, vai soltando, né? Porque daqui uns dias eu vou estar sem vontade. Porque não é fácil, né, cara? Então, pessoal, fique sabendo, ó, você... Pô, a gente merece um like, né? Merece. A gente tá falando de toda a dificuldade que é empreender nesse ramo. Gente. Precisa, não é fácil, não. E é uma coisa que pra quem tá assistindo não custa nada, né, Neliton? É um dedinho assim, se inscreve, compartilha, que pra gente... Já dá aí um bom resultado pra gente, Sim. entende? E outras redes sociais, pra gente ir finalizando aqui, quem quiser conhecer... Gente, quem quiser conhecer o Humanos Editora, é Humanos Editora, só isso, Humanos com a letra... Sem a letra H, desculpa, tá? Vou só explicar por que sem a letra H. Com essa de... Né? Eu tenho alguma... Depois você põe uma logo, eu vou mandar logo pra você mostrar. Humanos Editora, sem a letra H, porque significa universalidade, união para o conhecimento. E a ideia de abrir ela, tanto que o símbolo é uma côncava aberta para as possibilidades. Sim. Entende? Então ela é um nome, é um substantivo próprio, é um nome pensado no marketing mesmo, justamente para identificar isso. Ela é aberta para todas as possibilidades, para a universalidade. Então, por isso que a gente colocou humanos com a letra sem a letra H. Legal. Não é um erro de português. As pessoas falam, não, isso é um grande erro de português. Não, isso é uma marca. Marca não entende. As pessoas precisam entender isso. Né? Né? Imagina que uma editora ia colocar no nome dela um erro de português, Exatamente, entende? Então, assim, claro que a gente pensou muito bem nisso para poder chegar nesse nome. Tem todo um conceito, tem né? Todo um conceito, tá? Então, mas no próprio site também explica exatamente. E foi da cabeça de vocês? Foi... Na verdade, é o seguinte, o nome Humanos Editora, quem passou foi a minha mentora. Sim. Entende? Espiritualmente dizendo, porque a ideia no início era para ser uma editora espírita. Legal. Isso da minha cabeça, tá? Que era para ser uma editora espírita, mas o nome, quem passou foi ela justamente para representar essa universalidade. Sim, a diversidade. Mas aí ela tem livro espírita publicado até hoje, já só tem 2. Entende? Olha que coisa curiosa, né? Sim. E nós temos hoje uma editora espírita aqui também. Nós não, né? Existe uma editora espírita aqui, Espiritizar também, porque quem é espírita pode conhecer, muito boa. Então, assim, não é aqui? nem... Aqui em Mato Grosso, fica na Federação Espírita. Então não é nem concorrente das outras editoras aqui, porque ela tem um nicho dela que é só livro espírita, tem que ser reconhecido pela FEB, etc. Então, Humanos significa isso. Então, o Instagram é Humanos Editora, o meu é Leandro Dornelles com 2 Os, tá? E tá lá alguns conteúdos que eu posto. Na verdade, ultimamente não tô postando nada, até o Nélio que vai começar a cuidar das minhas redes sociais também agora. Eu tô deixando de ganhar, menino. Eu posto um negócio lá, vai lá pra tantas visualizações. Pois tá perdendo, tá? Tempo atrás teve proposta aí pra poder fazer merchan, isso aqui, eu deixo passar tudo. E você é bem midiático, você tá perdendo oportunidades pô. Vou tentar começar a enxergar isso de forma diferente. Aí eles que vai cuidar pra mim, porque realmente eu não tenho paciência. Eu vou te falar a verdade, entende? Eu não tenho muita paciência de cuidar disso. É por isso que eu tô falando, eu preciso mudar. Sim. Isso é uma coisa minha. E aí, como eu estruturei bem meu tempo, eu sei que eu tenho disponibilidade para isso. Sim. Entende? Eu tenho como conseguir. Cara, final de semana eu viajei com a minha esposa e meu filho, saí daqui numa sexta-feira e voltei numa segunda. Há um tempo atrás eu não podia fazer isso. Como é que você conseguiu fazer isso, Leandro? Você tem uma empresa para cuidar. Planejamento, né? Planejamento. Sim, Entende? verdade. E assim, né? A gente não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. E tem também do estúdio. Estúdio Dornelles, tá? Estúdio Dornelles é o meu sobrenome, tá? Mas ele tá dentro da Humanos Editora, ele pertence à Humanos Editora. E
Para quem quiser conhecer, tá disponível Sim. lá para poder conhecer, bater um Vocês- papo. E a gente usa muito para divulgar trabalhos dos escritores também, né? Sim, então eu queria até te perguntar. Ali o estúdio está mais voltado para as produções, as coisas que a editora faz, ou também ele é aberto? É também pra aberto gente? também. É aberto porque a gente bacana. tem, acho que 4 podcasts, né? Sim. 4 podcasts que não é da casa. Ah, Então legal. ele é aberto também. É seu concorrente. É, tá? não, Viu? para nossos colegas, assim, eu tento ver assim como Sabe com outros que é olhos. uma coisa bem interessante. Esse conteúdo É nosso mesmo, entende? É uma coisa bem interessante que eu falo. Nós sofremos muito aqui com a editora por causa dessa palavra concorrência. Sim, A Humanos Editora nunca considerou, eu tive a presunção de achar que nós não éramos e não tínhamos concorrentes. De fato existe. De fato a concorrência existe, ela é saudável. Agora, qual que é o respeito que eu tenho com a concorrência, exatamente. entende? Então, por exemplo, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, eu vou aprender com o seu estúdio, você vai aprender com o meu. Então a concorrência ela é muito saudável quando você respeita, você entende a importância dela no mercado e você trabalha junto com ela. sim, Só que a Humanos Editora, ela foi durante muito tempo descriminalizada, oh meu Deus, discriminada justamente por algumas editoras aqui acharem que a gente estava tomando o mercado deles. Pra você ter uma eu ideia. acho que tem espaço, né? Não pode ter monopólio, Tem né? espaço para todo mundo, Sim. entende? E aí, quanto tempo demorou? Tem 2 anos que essas editoras, e eu tô falando da Entrelinhas e da Tanta Tintas, que resolveram olhar para Humanos Editora para eles. Vocês não são nossos concorrentes. Até vieram saber pra gente como é que vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram, o que vocês estão fazendo de diferente. Vocês têm 13 anos. Nós temos 30, a outra tem 35, entende? Sim. É realmente enxergar que eu posso aprender. Finalmente vocês foram tudo. acolhidos como colegas, assim, né? Vamos Ainda dizer assim. não, eu não não entendi. sou, não sei que não fomos não, entendeu? Mas já começou a ter um Um respeito. respeito, né? Pelo Entende? menos. Né? Isso é Entendi. importante. Entende? Legal. Vocês Então, foram isso é- notados de uma outra maneira, né? É. Sim. Entende? Então, essa questão também. Eu já, no começo, eu não posso nem colocar, nem me dar o. Como que eu posso dizer? Pensar que eu vou ser concorrente, porque Aham. quando eu comecei esse estúdio, tinha um cara que ele tinha um puta de um estúdio aqui, e eu fui procurar ele para fazer o meu podcast, né? Esse podcast aqui, o Centralcast, né? Aham. E eu não tinha a condição de pagar o custo que era e tudo mais. Mas eu já tinha alguns equipamentos, né? Ali eu tava juntando os equipamentos ainda para montar e não sabia quanto que ia conseguir. Falei, vamos ver, vamos fazer um orçamento lá. Aham. Aí não dava, era fora da minha realidade. Eu abri o jogo pro cara, falei, cara, esse cara, Douglas Remonato, ele é filósofo e tal. E ele tem um estúdio bem bacana, vários podcasts legais correm lá. Correu lá, acho que o Lista Negra, Pateras Cast e tal. Aham. Cara, o cara foi um mentor meu, assim, sem nenhum momento pensar assim, a cobra uma hora vai me picar, Aham. sabe? Me ensinou quase tudo, assim, que eu precisava no começo. E, assim, hoje a gente tá aí, assim, quase em pé de igualdade, assim, no mercado, vamos dizer assim. E um amigão meu, então eu pensei assim, eu cresci com a ajuda de um cara que nenhum momento me viu como uma ameaça, Uma entendeu? ameaça. Claro que vai ter gente que olha com Não, olha, vai ter. olhar muito de competição, Você- mas hoje eu olho para quem surge, eu sempre acho que eu posso aprender com eles, entendeu? Então, são boas referências para mim, para eu não ficar para trás. Eu não quero, pelo menos, não posso ficar para trás, né? A gente não pode ficar defasado. Né? Exatamente, entende? Você falou, você foi acolhido, a gente foi expulso, tá? Sim. Não tem vergonha de falar que não. A gente trabalha, a gente tinha o mundo da administração, Drag Pod e o Humanos Literário era do Bom da Notícia. Sim. Bom da Notícia abriu as portas pra gente, É. entende? E É um a baita gente do estúdio, né? ficamos lá 2 anos praticamente. E aí, quando nós decidimos abrir o estúdio lá na Humanos, o estúdio fica dentro da Humanos Editora. Sim. Nós tínhamos conversado e tal, etc., mas aquela coisa da conversa paralela de outros podcasts, porque o podcast, o Mundo da DM, o Humanos Literário e o Drag Pod eram os mais bem vistos no Bom da Notícia. E era, assim, o queridinho, porque a gente tem uma forma tão legal de tratar as pessoas, toda a equipe e tal, a gente não criava problema. Então, mas a equipe, né, tinha outros programas que, enfim, casava ali em encrenca. E entrou um programa novo que resolveu fazer uma fofoquinha. Quando nós anunciamos o estúdio estava pronto, que eu divulguei o estúdio, que o estúdio realmente é voltado também para atender as demandas da editora. Cara, eu sou uma editora, eu vou fazer audiobook, eu vou fazer um monte de coisa. Sim. E claro que eu também, se eu tenho espaço, eu vou alocar esse espaço para quem quiser. O mercado tá aberto, que nem você falou. E
Quando o Bom da Notícia soube, nós não íamos tirar nem o Drag Pod, nem o Humanos Literário, nem o Mundo da DM. Eles iam continuar no Bom da Notícia. Não tinha nenhuma pretensão de sair de lá. Ia ser a parte, né? Ia ser a parte, não tinha nada a ver, sabe? Mas aí levantaram. Ligaram lá na Humanos Editora, direto pro Neliton, né, alguém lá da produção, que a gente não vou falar o nome da pessoa aqui, falou assim: olha, eu só tô avisando que nós não temos mais interesse no programa de vocês e vocês não estão mais fazendo parte do Bom da Notícia. Os 3 programas foram expulsos do Bom da Notícia. Entende? Caramba, mano. Então, nem assim, deu por pra causa de vocês. fofoca, entende? Até a pessoa entender que, peraí, nós não íamos tirar o programa daí. Cara, eu consegui patrocínio pro meu programa e o meu patrocínio ia pro Bom da Notícia. Entende? Então, assim, olha a ponto que chega a visão de algumas pessoas quando vai... A maldade também, a maldade de uns e a visão do próprio empreendedor de realmente não... Peraí, eu tenho um parceiro aqui dentro, eu não tenho um inimigo. Sim. Entende? Então eu fico feliz quando você fala assim, ele realmente estendeu a mão para você, ele te ajudou. E a gente também tá aqui... Concorrentes são os outros, nós aqui não somos. Exato. Oi? Bota pra dormir, tio. Mas beleza, cara, bom saber então. Quando eu vi lá que você tava... Porque ele ficou um tempo uma coisa mais da Humanos, né? Ficou. Aí você soltou ele, vamos assim, jogou pro mercado, Isso. assim. Bem bacana, parabéns, tá bem legal. Quero um dia conhecer a estrutura Por de vocês favor, lá. vamos lá. Você conhecer a editora também. Sim, Entende? verdade, cara. Muito importante. E primeiro eu quero também agradecer o espaço que você tá dando, porque isso é fundamental. Imagina, mano. Aqui a ideia nossa é abrir mentes. Bom, e eu sou fã, né? Eu assisto seus podcasts, Assiste? eu compartilho também. Valeu. Claro. Sim, Oxi. sim, com certeza. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui, aberto um espaço no seu tempo. Eu aprendi muito, tô precisando, né? Ali, quando você falou, eu vou confessar que eu fui até um pouco egoísta. Primeiro eu tava pensando em mim, mas eu entendo que isso aí é uma necessidade que a sociedade tem, né? De administrar o tempo melhor, cara. Muito obrigado, viu? Espero que você tenha gostado, Eu que cara. agradeço, adorei. Obrigado mesmo, obrigado a oportunidade, obrigado você que está nos acompanhando, né? Sim. E assim, cara, continua, não para não. É isso aí, É cara. fundamental o que você está fazendo. Muito obrigado. É que isso aqui já vira uma rede de apoio, né? Quando você tá meio triste, você sabe que tem outro amigo que tem um podcast que também tá triste lá. Exatamente. Você divide. E se puxar muito, meu filho, tá? Olha. Se tiver assim, vai pro podcast do outro. Pô, perfeito, gostei. Mas é muito legal isso mesmo, cara. Rede de apoio, saber que tem outras pessoas que dividem também o que ela tá passando é muito importante, né, Isso cara? é fundamental. E para vocês aí, né? A gente tá falando de compartilhar, né? Compartilha nosso episódio aí se você gostou. Deixa seu aí. like, se inscreve, aciona o sininho, deixa seu comentário se você também tá igual a gente aqui sofrendo, né? Sabe uma coisa que eu reparo? Todo mundo que tá depois dos 30, minha galera, todo mundo é afetado, né, cara? Todo mundo é afetado de alguma maneira, ansiedade, Muito. estresse. Porque a gente cria muita expectativa antes dos 30 e agora começa a vir a realidade, A realidade, entende? muita gente frustrada, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Futuramente, o Leandro vai vir aqui para a gente falar de outros assuntos, que o cara é Isso. multifacetado, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!